Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com a Stephanie Wengerkevich. A Steph mora em Nova York há 1 ano, ela já fez intercâmbio para a Irlanda, onde ela estudou figurino, e também já morou na Flórida quando era criança. Hoje ela atua como fashion stylist e PR, mas já experimentou várias outras áreas do design, desde design de moda até vendas. Entre 2 faculdades, intercâmbio, vários estágios e trabalhos efetivados, ela sempre deu um jeito de fazer trabalhos paralelos como freelancer. Então lá vai uma lista de algumas empresas, marcas e veículos que ela já trabalhou. New York Fashion Week, Elle e Vogue Rússia, Forbes Life Brasil, Melissa, Bruna Malucelli, Pátio Batel e muitos outros. Então, se você tem interesse em fashion styling, relações públicas e vida em Nova York, pegue sua mochila e vamos viajar pela trajetória da Steph. Steph, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Quer deixar um oi para os mochilers? Claro, oi gente, obrigada a você por ter convidado, né? Eu já te agradeci antes e agradeço de novo, realmente foi uma surpresa, não esperava que fosse acontecer tão rápido, porque a minha vida em Nova York foi meio rápida, faz 1 ano apenas que eu tô aqui e foi, bem caótico. Quero deixar um agradecimento especial também à Mônica Shu. A Mônica, ela é amiga da Steph e ela me indicou o perfil da Steph há um tempo atrás e ali eu mantive na minha pasta de pessoas para entrevistar e agora estamos aqui conversando. Então, muito obrigada, Mônica, pela indicação. Obrigada, amor, também, né? Steph, eu gosto de começar pelo presente. Então, falei um pouquinho sobre você na introdução, mas conta um pouco mais pra gente sobre tudo o que você faz aí em Nova York atualmente. Nossa, hoje em dia eu faço bastante projeto, assim, aprendi nos últimos anos que eu gosto muito da vida de freelancer. Nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos, principalmente, mas é uma coisa, né? Bom, pra quem tem 30, dos últimos anos. Mas eu gosto muito, na verdade, da vida de freelancer. É uma vida que ela é um pouco uma dor de cabeça, que você tem que ficar correndo atrás. Sim, mas é uma coisa que, é o meu perfil, assim. Então, eu vim pra cá meio que sabendo que eu queria chegar aí. Eu sei que eu tenho outros objetivos também para futuros mais pra frente, mas eu acho que hoje em dia posso dizer que eu tô bem feliz com onde as coisas estão indo, assim, pra onde as coisas estão indo. Meu dia a dia, assim, eu trabalho muito com marcas que, na parte que, por exemplo, sendo stylist, trabalhando em projetos, fazendo foto, você acaba tendo muito contato com todos os tipos de roupas. Então, às vezes, uma marca, ela chega pra você e ela pergunta assim, o que exatamente é bom pra foto? Qual é o tipo de produto que eu tenho aqui que seria interessante para que a gente consiga colocar num showroom e apresentar esse produto para os stylists terem interesse? Porque uma coisa é você colocar lá no floor, né? A gente fala floor, traduzindo. Colocar numa loja e vender. A venda comercial, ela é outra coisa. Mas quando você vai para uma foto, não é aquilo que tá no floor vendendo que vai vender, que vai chamar a atenção dos stylists. Você quer exatamente aquilo que foi para uma passarela, ou se a marca ainda não tem, né, não tem tamanho de passarela, que ainda muito nova, ainda tá, caminhando, entendendo sua voz e toda aquela coisa. Entender qual é o tipo de produto deles que realmente acabam puxando os olhos para um stylist olhar e falar assim, pô, você tem um produto muito massa. Então, eu acabo fazendo esse tipo de trabalho com muitas marcas, ajudando elas a entender esse caminho, entender que o que vai para venda não é a mesma coisa. Não quer dizer que os produtos são completamente diferentes. Não, eles podem ir, mas não é o produto de caixa, né? Não é aquele que vende bastante normalmente. Não é o que vende bastante e que faz você, gerar muito dinheiro. Se você vai falar, numa marca de joias, os produtos pequenos, né? Brincos, essas coisas, elas vendem muito bem. Mas quando você vai falar, para um photoshoot, você tá falando de produtos maiores, mais conceituais, mais impactantes. Peça-chave, né? Que é o termo que a gente usa como designer para criar coleção. Toda coleção vai ter as peças-chave, vai ter os produtos de entrada. E isso que você tá falando agora faz parte das funções, mais ou menos,
de relações públicas? Na verdade, mais pra parte não exatamente de relações públicas, mas para ajudar eles a entrarem num showroom e apresentar. Então, tipo, essa parte de PR, na verdade, ela é mais voltada como não pra divulgar o produto deles, mas para orientar eles a entrar num PR, a entrar, tipo, e ter esses olhos mais chamativos pro pessoal que quer, tipo, usar os produtos deles e gostar, né? Tipo, como que eu posso explicar? Eu expliquei isso meio confuso. Mas chamar a atenção realmente das pessoas que podem estar interessadas e fazer com que a mídia deles seja mais desenvolvida e eles acabem indo para veículos maiores. Principalmente porque, às vezes, uma marca que é muito pequena e ainda não entende o que é necessário, aqui a gente tem, tipo, showrooms de tudo. Showrooms muito grandes, que você só vai precisar de uma carta, de uma revista e uma história muito bem contada para que você vai fotografar, para que ela realmente seja aprovada. Quanto showrooms menores, que o que você precisa é, tipo, muita força de vontade para realmente fazer alguma coisa e eles falarem, beleza, pode pegar, me devolve rápido, tipo, em uma semana, a entrada e saída, e depois me entrega as fotos que eu preciso divulgar com as marcas, né? Então, a gente tem todo que é tipo de showroom aqui. E as pessoas, obviamente, essas marcas menores, elas começam com showrooms menores e elas vão crescendo e daí elas vão contratando gente, tipo assim, muito mais especializada, showrooms que fazem venda também, ou showrooms que fazem celebridades, porque às vezes a gente tá falando só tipo de showrooms que são apenas para publicações, né? Ou, tipo, trabalhando com influencers, porque tem vários direcionamentos dentro de um showroom, né? Não necessariamente apenas para você ir para uma revista, mas para você estar numa celebridade, para você estar naquelas revistas em que, tipo, tem os produtos colocados e indicação do que combinar com o quê. Então, para esse tipo de coisa. E posso até falar até que, de certa forma, isso não é uma coisa muito nova para mim, mas que eu parei para olhar para isso recentemente, quando eu caí meio que de paraquedas aí, porque me convidaram e eu falei, não, nada a ver, e eu parei pra olhar, falei assim, bom, o que eu tô perdendo com isso? Vamos aí, vamos ver o que dá. E quando eu vi, eu falei, cara, eu já sei fazer isso é muito fácil pra mim. Eu trabalhei, nossa, agora eu vou cortar a história. o que eu faço com o que eu fiz. Mas eu trabalhei como comercial por anos, e depois, nessa minha vida de freela, eu também fiz parte de uma revista interna, como a Mari já falou, pro Pátio Batel, que é um shopping de luxo em Curitiba. E ali eu precisava, dentro das lojas, procurar o que era interessante, que poderia casar com o tema da revista, produtos que fossem, tipo, chamar a atenção dentro de uma revista, né? Então, no fim das contas, assim, quando eu entrei para esta parte, com essas marcas aqui, já vinha de todo esse background, assim, que eu tenho, e que eu nunca olhei para porque eu nunca imaginei. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu tenho contato com muita marca pequena, muita marca nova, e eu acho que é super incrível porque eles são super criativos. Claro que tem algumas marcas que ainda estão trabalhando, que elas ainda estão, tipo, entendendo que pra estar num showroom elas precisam de produtos um pouco mais diferentes, que às vezes eles criam pra vender, que é o objetivo sempre do designer, tipo, quero criar e eu quero vender, eu quero criar e eu quero vender. E para alguns, né, tem os designers que são extremamente criativos, que eles não conseguem colocar, não que não conseguem, eles têm mais dificuldades, né, na hora de traduzir toda a criatividade para venda, mas tem os que são extremamente comerciais e que depois tem mais dificuldade de ir pra área, tipo assim, eu acho que às vezes é uma resistência, assim, né, tipo, não, enfim, podem ser muitas coisas. E daí eu acabo tendo bastante contato com várias pessoas, então isso é muito legal. Eu vejo isso, tipo assim, uma puta experiência que eu tô tendo e que eu literalmente caí de paraquedas e eu falei, meu Deus, o que eu faço aqui agora? E as coisas foram dando certo. Eu tô desde março nessa. Que interessante, porque é bem, assim, é uma coisa, como tu falou, que parece nova, né, pra uma fashion stylist, mas casa muito bem com as outras experiências, né? E eu já trabalhei como designer em empresas grandes, empresas pequenas. Lá no Brasil, eu trabalhava numa empresa grande, que era a Malve. E quando o nosso produto, o produto que eu criava, ia parar numa revista, eu não fazia ideia como aquilo tinha chego lá, porque tem outro departamento cuidando daquilo, mandando peça pra
pro pessoal que é da editora da revista pra fazer, ou às vezes o próprio pessoal da revista seleciona as peças, né? Mas quando eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa menor aqui no Canadá, eu entendi um pouco mais como isso funcionava. E aí era muito legal, porque eram revistas bem menores também, que os produtos apareciam, né? Revistas de presentes daqui da região, da América do Norte. Mas às vezes acontecia comigo também de eu ter que selecionar eu mesma os produtos que eu achava mais interessante e aplicar, mandar para as editoras das revistas, para as pessoas que faziam a revista, os produtos que eu achava mais interessante, que tinham a ver com alguma tendência que eles apontavam, etc. E aí eles escolhiam se eles queriam colocar ou não. E aí, depois esses produtos, sei lá, ou eles devolviam, ou eu falava que podia ficar com eles se eu não quisesse pagar o frete de volta, né? Mas é muito legal, assim, trabalhar nesses dois tipos de empresa e entender como as coisas funcionam. Mas, assim, no fim das contas, é sempre emocionante pro designer ver o seu produto lá na revista, né? É muito legal. Mesmo eu não sendo a fundadora, a criadora das marcas, era muito interessante. Eu acho louco, assim, porque quando eu trabalhava como comercial, na verdade, a minha visão era completamente diferente, assim. Até porque eu trabalhei isso muito em mim. Eu era bem mais travada com a parte criativa. Até uma coisa que a gente pode conversar, porque eu acho que isso foi uma coisa que me fez vir pra cá. Mas eu achava, tipo assim, eu amava que, tipo, a gente saía com coisas, porque principalmente quando eu trabalhava na Rossio Canvas, eu peguei uma empresa que, tipo, deslanchou muito rápido, cresceu muito rápido, que tinha muito potencial. E, as coisas foram acontecendo, assim, simplesmente. Às vezes a gente não tinha, tipo, noção do que tava rolando, assim. Como, na verdade, aquilo veio de uma forma tão espontânea. E achava o máximo. Mas eu tinha interno um prazer, assim, quando saía uma peça, tipo, comercial, e falava, yes, agora eu vou zerar esse estoque. Então, tipo assim, era uma emoção interna, porque, tipo, eu sabia que pra sair um produto, tipo, comercial numa revista, era uma coisa, tipo, não é fácil, porque não é isso que uma revista tá procurando. Então, quando saía numa celebridade, numa revista, alguma coisa, tipo, mais comercial, eu já pensava assim, ai, graças a Deus. A gente teve, tipo, enfim, ela faz vários trabalhos, ela é personal stylist, faz coloração, e ela fez um trabalho incrível com a gente, com um produto que ele é muito lindo, e ele era um pouco, tipo, difícil de numerar você entender ele, porque ela era uma peça toda bem complexa, assim, e ela tinha, tipo, muitas formas de vestir, e ela é maravilhosa. Então a gente pegou e falou assim, vamos fazer, não sei o quê, esse trabalho com esse produto. E nossa, assim, tipo, na hora que ela fez, aquilo lá bombou, vendeu. E daí a gente, tipo assim, acabou com o estoque e eu ali por dentro pensava assim, gente, tipo, aquela alma da vendedora ali dentro pensando, nossa, meu trabalho foi feito, entendeu? No meu lado comercial, isso era, tipo, surreal de bom. Agora, hoje em dia, claro que, assim, tem marcas que os produtos são todos comerciais. Então a gente tenta trabalhar com o que tem. Mas hoje em dia, o meu prazer é completamente diferente. É tipo, você me chegar com um produto conceitual, assim. É tipo, chegar e falar, eu falo assim, nossa, obrigada, era isso que eu queria. Tipo, a Stephanie, talvez de 2 anos atrás, não imaginaria que eu chegaria nesse ponto, assim, porque eu era tipo, total, tem que vender, tem que vender, tem que vender, tem que vender. E era isso que eu focava na minha cabeça. É a endorfina das tipo, vendas. Assim, nossa, a endorfina das vendas, E, enfim, é bem louco, assim. Mas, tipo, acho que também o background da Rossio foi um background muito grande pra entender isso, porque os produtos nunca foram básicos. Não sei quem não conhece, né? Tipo, entender, tipo, é uma alfaiataria mais conceitual. Então, eu acho que a minha última experiência com empresa, com marca mesmo, também me trouxe um pouco disso, assim, de quebrar, tipo, essa coisa na minha cabeça que eu tinha mais quadrada. Porque eu sempre achei que eu não era... não nasci pra criação, não nasci pra ser criativa, mas assim, eu não achava, porque eu nunca quis desenhar, né? Eu sempre soube que eu não queria ser estilista, de certa forma. Eu gostava de explorar a criatividade de inúmeras formas, assim. Então, mas eu comecei muito cedo, tipo, o meu primeiro trabalho foi em vendas. Eu fui fazer um freela de 1 mês numa loja de uma vizinha da minha avó. E daí, depois, acho que no mesmo ano,
Eu trabalhei por 1 mês e meio na Farm, que era pra ser aqueles freela de fim de ano. Aí, logo em seguida, eu entrei na faculdade. Nossa, acho que eu tô pulando um monte de coisa. Mas como é que foi a escolha, então, da faculdade? Vamos começar por aí. Eu geralmente começo lá pela infância, mas já vamos pular pra faculdade hoje, porque a gente já tem muita coisa pra falar sobre a tua vida de jovem adulta aí, né? Vamos pular, então, pra escolha da faculdade. Como é que tu chegou a escolher... Foi design a tua primeira faculdade? É isso? Foi. Na verdade, foi, mas foi assim... foi batalhado entrar na faculdade de design. Pra começar, minha família... Eu tenho, obviamente, assim, umas pessoas que trabalham com uma área mais criativa, tia que é pintora, enfim. Mas dentro, tipo, dos meus pais, os dois são graduados em Direito. Minha mãe também foi fisioterapeuta, professora de inglês, ela fez várias coisas, eu acho que tá aí onde eu gosto de divagar bastante entre várias áreas. Mas, quando eu terminei meu terceirão, eu tinha passado em Direito, assim, cidade pública, tudo que meus pais mais queriam. E eu olhei e falei, zero comoção nisso, como é que eu vou fazer isso? Tipo, se eu não gostei nem de ser aprovada. Então, assim, eu vaguei bastante, tipo, acho que fiz 3 anos de cursinho, eu fiz todos os vestibulares possíveis, eu tentei medicina por todos os anos, porque eu falava, bom, se eu passar em medicina, eu passo em qualquer coisa. E eu acho que hoje em dia, que se eu largasse, falasse, você nunca mais vai poder trabalhar com design, eu acho que eu iria pra medicina, porque eu realmente tinha prazer, assim, fui assistir cirurgia, umas coisas assim, tipo, tava focada mesmo. E daí um dia, na verdade, caiu a realidade que eu não queria ser médica, de verdade. Eu gostava muito da medicina, mas eu pensava, cara, não é a vida que eu quero pra mim. Então, Gostava mais de Grey's Anatomy mesmo. Nossa, muito, assim, tipo, muito, de verdade. Tipo, o dia que eu fui assistir era uma cirurgia de joelho. Eu tava assim, tipo, nossa, meu olho brilhava, saí animada. E eu levei minha prima, que na época, nossa, um conhecido me apresentou um conhecido. Foi assim, tipo, aquele rolê. Gente, não me odeie, mas eu não passei nem da primeira temporada do Grey's Anatomy ainda. Eu fui, tipo, cair numa cirurgia, tipo, muito aleatoriamente. Levei minha prima, que hoje em dia ela trabalha com oftalmologia. E ela olhou e falou assim, nossa, cirurgia chata. E eu, tipo, como assim? Eu achei tão emocionante. Mas, enfim, eu comprei uma revista de vestibular. E daí eu falei assim, eu preciso achar meu caminho, não é possível. Tipo assim, eu tô muitos anos vagando. Meus pais devem estar odiando, tá pagando cursinho. E eu não sabia o que eu quero da minha vida. E eles ficavam, vai fazer engenharia, por você ser boa com números. Você fala bastante, você tem certeza que você não quer direito? Sempre, tipo, tentando me incentivar, porque eles queriam uma carreira sólida, queriam me ver, né, tipo, bem, normal, paz. Sim. E aquele negócio também, né, você é de Curitiba, né? Sou, aham. Curitiba também, eu sempre falo isso aqui, Curitiba não é um polo têxtil, não tem muitas empresas, fábricas de moda aí. A minha situação, eu sempre falo que foi muito diferente, porque a região ali de Joinville, apesar de ser super perto de Curitiba, né? A região ali de Joinville, Jaraguá do Sul, Blumenau, é uma região que tem muito emprego, tem muita fábrica, tem muita microempresa de moda. Então é muito mais fácil para os pais apoiarem essa ideia, porque tá na cara deles, né? Eles veem a galera andando de bike pra ir pra indústria, sabe? Então eu imagino como é, assim, difícil os pais entenderem como funciona esse mercado, as possibilidades, né? Porque nem gente sabe, nem gente que tá estudando, que tá querendo aplicar para essa faculdade, sabe de todas as oportunidades que tem na moda. A gente vai muito com a cabeça assim, quero ser designer. E aí chega lá e descobre 1000 opções, né? Não, mas foi mais ou menos assim que, tipo, as coisas aconteceram. Porque eu sempre gostei de moda, mas eu consumia moda. Eu adorava, tipo... Revista Capricho. Ponta Grossa. Também, óbvio, quem nunca? Eu morava em Ponta Grossa, que tinha menos ainda, né? Eu morei, tipo, uma parte dos meus 9 aos 18, na verdade, no interior do Paraná. E então eu ia pra Curitiba, pra mim, tipo assim, era Nossa, finalmente, tipo, cheguei na capital, ia pro shopping com a minha mãe, com a minha avó, a gente passava literalmente o domingo inteiro, do horário que o shopping abria ao horário que o shopping fechava, assim. Então, pra mim, moda era muito de consumo. Eu não conseguia ver isso como uma profissão. E como você disse, não tinha, tipo assim, não é uma cidade que tem muitas empresas. Hoje em dia cresceu bastante, mas, tipo, 10 anos atrás, não era a mesma coisa. Então, tipo, quando eu comprei essa revista de profissões, eu arranquei todas as páginas que eu sabia que eu não queria, eu jogava no lixo e falava, as que sobrarem, eu vou escolher entre elas. Eu coloquei, tipo, 5 na minha frente. E eu falei, e agora o que eu faço? E daí eu olhei e falei assim, cara, de criatividade, acho que eu vou tentar arquitetura, mas eu não queria. Enfim,
olhei e falei, eu não sei desenhar. Porque eu sempre fui ruim, eu sou, tipo assim, cara, eu posso, tipo, eu sei me expressar em desenhos, mas eu não sou, tipo, vou fazer uma prova técnica. Tipo, não, eu nunca fiz aula de desenho. E daí eu falei, cara, Federal do Paraná, desenho técnico, a segunda, tem na prova lá, na segunda fase. E tem o TFPR, que não tem prova nenhuma, é o Enem, e é pública. Então eu acho que, tipo, meus pais vão ficar de boas com isso, porque eles não vão querer agora eu dizer que eu vou fazer design e ainda ter que pagar uma faculdade depois de ter me pagado 3 anos de cursinho à toa. E uma faculdade de design é 4 anos. Então, tipo assim. Aí eu fui lá, me inscrevi no Enem. Passei, na verdade, isso foi na metade do ano. E daí eu falei, passei no Enem, posso começar já agora, em julho, agosto? Aí minha mãe literalmente me ligou na hora e falou assim, você vai passar fome. Você tem ideia que você não vai... Eu não vou ficar te sustentando pro resto da vida. Você não vai fazer um curso que não tem emprego. Ela entrou em desespero. Acho que, tipo, da filha que queria fazer medicina pra filha que queria fazer design, ela vai negar isso até a morte. Mas eu tenho as frases dela na minha cabeça até hoje. Nossa, eu ia te perguntar agora qual que é a reação dela, né? Se hoje em dia se ela mudou a cabeça em relação a isso. Mudou. Tá. Mudou. Ela fala que, tipo, super orgulhosa. Que ela não tinha que ideia nunca falou do isso. Que era. Ela fala que não. Ela vai escutar esse podcast, ela vai mandar mensagem, ela vai falar... Eu tenho certeza que eu não falei isso, mas ela falou. E eu entendo completamente hoje em dia. Tipo assim, preocupada, real, assim. Porque a gente não tem a ideia o que o design pode trazer. E o design ainda é, de certa forma, uma profissão muito nova. Principalmente no Brasil. A gente não tem os mesmos recursos que a gente tem aqui. Até a minha visão com a moda mudou absurdamente depois que eu mudei pra Nova York. Assim, eu tava um pouquinho, tipo, cansada da moda. Eu tinha até cogitado sair, entrar em outras áreas. Mas eu falava, cara, eu gosto demais pra isso. Aí eu descobri que o problema não era moda. Pra mim, eu precisava sair do país. E outras histórias, eu atropelo as coisas. E daí ela me fez fazer mais 6 meses de cursinho. Eu entrei na faculdade de design. Fiz quase 1 ano. E daí eu falei, cara, eu amo design, mas não é design. Porque, assim, o curso que eu fazia era geral. Era mais focado em design gráfico e design de produto. A gente abordava outras áreas, mas não chegava nem perto da moda, assim. E eu falei, não, eu preciso ir pra moda. Tipo assim, eu entendi que era isso que eu precisava. Aí eu conversei com minha família de uma forma um pouquinho mais inteligente do que quando eu avisei que eu ia fazer design. E falei pra eles, olha, eu gosto muito do que eu faço. Só que não é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero ir pra faculdade de design de moda. E, obviamente, só tinham faculdades particulares, assim. Então, meus pais olharam e falaram, você vai fazer as duas? E tu chegou a fazer alguma matéria de moda durante esse 1 ano do curso de design? Como assim que virou a chave pra ti sobre moda em si? Porque eu via, tipo assim, a gente estudava criação de coisas gerais. A gente estudava teoria da cor. E eu sempre puxava, minhas referências sempre foram puxadas pra moda. Ah, tá. Então foi no exercício, dos exercícios da faculdade que tu foi incrementando o moda ali no meio, né? Que é uma coisa que acontece às vezes com pessoas que fazem, por exemplo, administração. Elas vão lá e fazem uma empresa de moda. Aí elas pensam, opa, eu quero trabalhar com moda. E vão incrementando a moda durante a faculdade, né? Mas foi bem isso, assim. Daí eu fui, tipo, puxando. E daí eu fui percebendo que tinha alguma coisa, que eu sentia que faltava alguma coisa ali. E daí nessa eu falei, cara, eu quero fazer faculdade de moda. Daí eu fui lá, me inscrevi. Daí minha mãe olhou e falou assim, a gente paga, mas você não vai parar a pública. Você vai ter sempre no seu diploma uma universidade pública. Você vai ter que dar um jeito de levar as duas. E assim, era um curso integral com outro curso à noite. Eu consegui levar as duas por 8 meses. No final, eu tava, tipo, surtada. Eu fazia 17 matérias. Eu tinha aula todos os dias, o dia inteiro, assim. Era, tipo, uma loucura. E daí, eu peguei e tranquei a faculdade de moda. Fiquei, eu acho que 2 anos, que era meu máximo que eu podia ficar fora, pra depois voltar. Aí, assim, nesse meio tempo, eu fui uma das sortudas que pegou Ciências Sem Fronteiras. E eu fui para a Irlanda, que... Pra quem queria moda, eu já tinha pensado em figurino, eu acho que eu vi uma oportunidade ali, assim, tipo, eu não entendo muito bem, é uma pergunta que eu também me faço, assim, por que exatamente eu fui parar na Irlanda, eu não sei. A hora que eu vi que tinha, eu me apliquei, só que eu fui minha vida acadêmica foi bem caótica, eu peguei aquela greve de 3 meses, então atrasou meu semestre. Eu tinha me inscrito pra ir pra Itália, porque eu tava fazendo italiano na época. Aí, assim, no meio das 2 faculdades eu ainda fazia italiano. Assim, não... Nossa senhora. E freelas. Então, assim,
Nessa época ainda não peguei. Foi no ano seguinte que eu comecei. Não, mentira, foi nesse ano. Foi porque foi quando eu comecei a faculdade de moda que eu comecei a pegar projetinhos, assim. E... Nossa, e daí eu fui fazer o Ciências Sem Fronteiras e, cara, foi, tipo, uma loucura, assim. Porque, tipo, eu conheci zilhões de lugares. E eu tinha que estudar. Porque, assim, não é, tipo, viagem à toa. Porque pra eu poder conseguir o certificado, a gente, tipo, vai muito também de universidade pra universidade. A minha universidade, eu tinha que ter um crédito mínimo. Eu tinha que fazer as coisas. Então, eu ia pras aulas. Só que eu não tinha aula, tipo, na segunda-feira. Então, eu pegava uma vez por mês, eu ia pra algum lugar e eu ia conhecer, assim. Então, eu tinha amigos que, tipo, minha melhor amiga da faculdade morando em Paris. Eu fui pra Paris, acho que 5 vezes. Eu tinha amigos em Londres, no interior da Inglaterra. Então, eu, tipo assim, aproveitava pra ficar na casa. Então, nossa, assim... É aquela chuva de arte que você, tipo, estuda assim, cara, de todos os lugares, assim, uma coisa cultural absurda que eu já tinha tido contato anteriormente, porque eu já tinha viajado, mas não com aquela frequência e não, tipo, podendo comparar as coisas tão de perto, ainda mais pra quem tinha recém saído de matérias de histórias da arte que nunca tinha estudado aquilo tão de perto, assim. Então, tipo, assim, eu tava com tudo muito fresco na minha cabeça. Então, assim, era incrível. Pra mim, o intercâmbio valeu muito mais por isso. Porque quando eu cheguei na Irlanda, Dublin é uma cidade incrível. Mas o curso não era pra mim. De figurino. E você só tinha aula de figurino ou tinha outras aulas? Eu tinha outras aulas, mas algumas delas eu não peguei, porque eu tinha opção, que era, tipo, Photoshop, que eu já tinha lá em Curitiba. E eu falei, olha, gente, eu prefiro não fazer. Porque se eu, né, tipo assim, eu tinha que escolher meus créditos e eu acabei escolhendo mais a parte de criação e construção de figurino. Eu tinha uns estudos de... Nossa, agora eu não consigo nem lembrar o nome, porque já faz tipo uns 7, 8 anos. Mas como é que era a aula? Era mais teórico ou tinha bastante mão na massa de costurar, essas coisas assim? Mão na massa. E é muito legal porque eram projetos, assim. É tipo assim, aula de projeto. Então, do começo ao fim, é o mesmo professor ensinando o projeto. Literalmente, assim, tipo, você chega com um briefing e como é que faz pra esse projeto finalizar. Então, assim, ela te ensina a fazer a modelagem, assim, né, tipo, criação de mood boards. E eu cheguei com... Nossa, isso foi muito engraçado. Cheguei com um iPad, assim, com um mood board no iPad. Eles me olharam e falaram, o que é isso? E eu fiquei tipo assim, mood board. Eles falaram, não, cadê teu caderno? Eles queriam um caderno com páginas e páginas e páginas, assim, tipo de sketchbook. inspirações. Um sketchbook, não era um mood board. Pra eles, mood board era um sketchbook. E eu fiz um mood board do jeito que, tipo assim, na minha faculdade eles ensinaram. Você jogava umas imagens do Pinterest, colocava lá as coisas que você queria, palavra-chave, aquela coisa, assim. Sim. E eles falaram, tipo assim, não, você vai voltar amanhã com o começo do teu sketchbook. Semana que vem eu quero ele pronto. E eu fiquei assim, ó. Nossa! Foi assim, nossa, foi completamente diferente. Foi uma experiência muito louca realmente de experiência de faculdade, porque o mesmo professor ensinando todas aquelas matérias em que você tem separadas na faculdade e te mostrando como você coloca elas em conjunto, assim. Então, essa parte prática, que a maior parte das minhas aulas eram isso, era quase que todos os dias, o dia inteiro isso, e eu tinha acho que 2 aulas teóricas, que uma delas era muito legal, que era tipo coisa de cinema, assim, real, tipo, eram 3 turmas de cinema, porque era uma faculdade de artes de cinema lá, ela é super renomeada, ela é ótima, minha professora, ela era pattern maker. Era de fazer, pattern maker é de fazer modelagem? Modelagem, isso, ela fazia modelagem pro Game of Thrones. Então, Nossa. assim, era uma coisa, tipo, nesse nível, assim. Teve, tipo, Caramba. palestra do pessoal da maquiagem do Harry Potter num dia lá do ano letivo, assim. Mas coisa bem louca, porque, na verdade, lá na Irlanda, eles fazem muitas gravações. Então, por exemplo, Game of Thrones, pra HBO fazer, tipo, tantas temporadas de Game of Thrones, eles não trazem gente de fora, que é caro fazer isso. Você deslocar, tipo, uma equipe inteira pra passar, sei lá, 7, 9 anos trabalhando à distância, não tem como. Então, eles pegam gente local. E as faculdades de lá acabam se focando literalmente nisso. Só que aí que veio a parte que, tipo, eu me senti deslocada, que inclusive foi um dos meus feedbacks finais. Você é muito moderna pra estar numa faculdade em que aqui a gente é focado num figurino de época. E daí, quando eu cheguei lá, que eu me toquei, que a minha pesquisa não tinha sido tão aprofundada o que era o curso que eu tava fazendo. Eu acho que eu tava tão, tipo, animada com a opção e tudo mais, assim, que eu só fui.
falei, ótimo, vamos! E daí, no fim das contas, assim, foi uma experiência muito legal. Mas foi uma experiência que, tipo, provavelmente tem alguma coisa que deve ter influenciado na minha vida e tudo mais. Mas que, cara, assim, até fica meio esquisito. Hoje em dia eu me questiono, assim, por que eu não tentei ir literalmente pra parte de moda, né? Pra quem Mas tava tentando voltar pra moda de certa forma. tinha opção também de escolher outros cursos? Tinha, tá? Tinha a opção de escolher, na verdade, onde eu quisesse, né? Porque com ciências, na verdade, você se inscreve. Acho que você escreve por país. Ai, não lembro qual é o processo. País, e daí escolhe 3 faculdades desse país, mas tem que estar sempre relacionado. E eu conseguia, como o meu curso no Brasil, ele era design. Tipo assim, não tinha uma especificação. E eu tinha background de moda, da faculdade de moda. Eu conseguia entrar em qualquer faculdade de moda. Que eu falasse a língua, no caso, né? No caso era inglês. E no meu caso, no outro, era o italiano que eu tava aprendendo. Mas eu não me senti tão segura pra tentar a Itália de volta. E os alunos, daí, a maioria eram intercambistas ou eram pessoas que eram de lá mesmo da Irlanda? Deu lá. Eu era a única intercambista. Eu acho que eles nunca tiveram outro intercambista dentro da turma de figurino. Até porque não tinha essa abertura. Não do Brasil. Não tinha, era meio barrado, assim, pra galera do Brasil vir. Era bem complicado o pessoal que tinha faculdade de design e de moda. Então, nossa turma era tipo assim, acho que 11, 15 pessoas, eu não lembro. A gente era meio grande, é uma faculdade pequena, assim, bem focada em artes e televisão. E para eles isso era muito, assim, 11 intercambistas, sabe? Tipo, mas da minha turma mesmo era só eu, o pessoal era muito do design gráfico, tinham vários. E daí tinha... Cara, nossa, eu acho que todos os outros eram design gráfico. Animação, tinha pessoal de animação também. Mas assim, eu era a única bem fora de todo mundo, assim, da área. Aí deu um ano, chegou a hora de voltar pro Brasil. Tava louca. E aí, como é que tava a cabeça, o sentimento? Cara, assim, foi muito louco, porque, tipo, a Irlanda é linda, mas eu não me senti em casa lá, né? É uma sensação que você... eu não parei pra pensar nesse sentimento quando eu escolhi a cidade. Eu acho que é uma coisa muito importante quando você tá pensando em viajar e morar fora, é pensar como você se sente em relação à cidade. E eu achava, tipo assim, eu quero conhecer a Irlanda. Mas conhecer não é morar. Por mais que seja um ano apenas, que seja uma coisa datada, você sabe quando você chega, quando você volta, você tem que sentir nesse um ano que você tá dentro de um lugar que te pertence. E eu fui mais numa empolgação do que realmente, tipo, eu nunca me senti em casa lá. Então isso foi uma coisa que eu acho que pesou. E eu voltei pro Brasil extremamente decepcionada, porque eu sempre quis morar fora. Eu com 2 para 3 anos, minha mãe se mudou para os Estados Unidos, ela conseguiu um emprego e a família toda se mudou pra Flórida. A gente passou um ano lá e depois a gente voltou. E ela falava inglês com a gente quando era criança, ela sempre incentivou a gente a morar fora. Com 16 anos eu tava fazendo o processo pra fazer intercâmbio de high school, que eu desisti, acho que eu fiquei com medo e acabei desistindo. E foi uma das coisas que eu mais me arrependi, assim, por anos. Tipo, eu deveria ter ido. Que a ideia era eu ir pra Taiwan. E, no fim das contas, eu falei, cara, eu sempre sonhei com isso. E eu voltei pro Brasil querendo ficar. Então, assim, acho que logo que eu voltei pra faculdade de moda, eu reorganizei minha agenda, eu comecei a fazer metade das matérias pra conseguir dar conta das duas, finalizar as duas. E eu, tipo, por muito tempo eu pensava assim, eu acho que, tipo, a minha ideia de morar fora é uma ilusão. É uma idealização que eu tenho na minha cabeça do que é morar fora. Até porque, tipo, a minha mãe, ela fez intercâmbio de high school. A gente morou fora. Ela já, tipo assim, ela trouxe toda essa vontade dela de morar fora pra gente. E eu questionei muitas vezes, tipo, se isso me pertencia. Porque eu falei, cara, não me senti em casa que nem eu me sinto aqui. E daí eu fui levando a vida, terminei as 2 faculdades, passei por inúmeros estágios. Eu tentava estar sempre estagiando, na verdade, desde que eu voltei do intercâmbio, basicamente estagiei todo o tempo também. Quais tipos de estágio que tu trabalhou, que tu pegou? Basicamente, todos eram de criação em design gráfico. Porque como eu tinha... nas empresas de moda. Porque você tem conhecimento em moda, mas você também tem conhecimento em design gráfico. E normalmente, estagiários de moda, eles conhecem só CorelDRAW, que é o que aprende em Curitiba, né? Que é o que
dentro da indústria ali, da indústria pequena que tem, principalmente, era o que eles precisavam, né? Tipo, as estamparias e tal. Então, eu acabava sempre fazendo, tipo assim, arte. Coisa básica, pequena. Fui pra parte de marketing, mas foi muito rápido, que daí eu passei um pouquinho por Instagram. Trabalhei com e-commerce. E-commerce foi muito legal, porque daí eu comecei a ter foi aí que eu fui voltando aos poucos com a parte de venda. E nessa aqui também, é que assim, você é estagiário, você faz tudo. Eu fazia gráfico, eu fazia e-commerce, eu fazia relação Brasil-Estados Unidos, de venda de produto, sabe? Tipo, fazia aquela coisa, você fazia tudo. Sabe o que é interessante? Eu nunca fui estagiária na minha vida. Eu Sério? comecei como assistente de designer têxtil numa malharia lá de Joinville. E não cheguei a fazer estágio. Porque eu comecei a fazer curso técnico de moda no Senai no ensino médio. E o estágio não era obrigatório. E aí eu decidi não fazer porque não tinha tempo. Era basicamente assim, de manhã, ensino médio, à tarde, curso técnico. E à noite fazer trabalho do curso técnico e estudar pra prova. Então eu não fiz estágio. Aí, logo depois que eu terminei o curso técnico, eu, ensino médio, consegui um emprego já como assistente de designer têxtil nessa empresa. Nunca fui estagiária. E aí eu tava lendo um livro esses dias de como conseguir trabalhar com moda, né? E a escritora tava falando que uma dica mesmo pra quem não trabalhou com moda, pra quem nunca, quer dizer, desculpa, uma dica pra quem nunca estudou moda é começar com estágio. E aí eu pensei, caraca, eu não tinha me ligado que mesmo você não estudando, você pode entrar como estagiário em algum lugar. Tem vários filmes, né, até O Estagiário e vários outros filmes que mostram que você não precisa estar estudando para estagiar. É só realmente o primeiro passo ali, abaixo ainda do júnior, né, na posição, para você entrar na empresa e ter um gostinho do que é trabalhar com aquilo. Então, eu achei muito interessante na tua história que você fez estágio em várias empresas, e não só de moda, mas também de marketing, de e-commerce, como tu falou. E é uma coisa que eu nunca tinha caído da minha ficha, assim, tipo, não preciso estudar aquilo exatamente para fazer estágio. Se eu quisesse, por exemplo, agora começar um estágio de comunicação de moda ou jornalismo em alguma revista, eu podia bater lá na porta deles e pedir um estágio disso, mesmo que eu não estudei faculdade de jornalismo ou de comunicação. Sim. Não, mas é verdade, assim. E, na verdade, assim, um dos maiores motivos que eu fui pra estágio, como eu disse, eu comecei a faculdade sem conhecer muito bem. Eu nunca fui a pessoa que sempre soube que queria fazer design de moda. Eu consumia moda. Eu não sonhava em trabalhar com isso porque eu não via isso. Eu não sou de um polo têxtil que nem você, que, tipo, isso é um emprego não fácil de encontrar, mas, assim, ele tá mais próximo, né? Tipo, as grandes empresas. Lá em Curitiba, você tem algumas empresas que são grandes, mas a maior parte delas são menores. E eu trabalhei para um monte de empresa pequena. E assim, fazendo 2 faculdades, o que eu consegui encaixar era estágio. Então eu falava, eu não vou parar de trabalhar, eu vou aproveitar para aprender, para ver aonde eu consigo o que eu quero fazer. E eu sempre soube que eu não queria ser estilista, eu só ainda não entendia aonde que eu conseguia me encaixar se eu não era estilista. Porque uma das coisas que eu lutei a aceitar que eu queria fazer design de moda, porque eu não sei desenhar bem, eu não gosto de desenhar e eu não quero fazer criação de produto. Então, assim, eu falava, o que mais que eu vou fazer? Eu preciso fazer uma faculdade para isso? Eu não preciso fazer faculdade de moda. Eu fiz porque eu sou muito persistente. Quando eu falo que eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer. E essa até, tipo, um professor chegou e falou um dia que a minha persistência beirava a teimosia. Do tanto que eu fazia, assim. Tipo, e eu falei, eu entendo, pra mim isso, na verdade, é, tipo assim, um elogio. Porque ele falava, eu não entendo por que você tá fazendo tudo isso. Olha, tipo assim, porque eu falei, porque eu tô fazendo muita coisa, que eu não sei o que. Daí ele falou, você tanto reclama? Eu falo, não, eu só preciso falar mesmo. Então tá tudo bem, eu faço porque eu quero. O meu acordo com a minha mãe de começar a faculdade, terminar a faculdade para que ela pagasse minha faculdade de moda, eu acho que foi um acordo inicial. Porque talvez se eu chegasse para ela e falasse, eu não tô dando conta, tipo, tô tendo um burnout ou qualquer coisa, talvez ela tivesse falado, beleza, vamos dar uma organizada, vamos ver se precisa terminar. Mas eu cheguei ao ponto de eu querer terminar também, assim. Então, tipo, pra isso, eu precisava encaixar minhas horas de trabalho, porque eu queria trabalhar também. Eu queria terminar, eu queria trabalhar, eu queria me inserir no mercado, eu queria aprender tudo que eu podia. E eu sentia que o fato de ter ficado muitos anos sem saber pra onde ir, tipo, demorei
eu comecei a faculdade de design, que nem eu disse, né? Tipo, 3 anos depois que a galera começa. Então, assim, eu sentia que eu tinha muitos anos perdidos. Então, tipo, eu tava tentando juntar tudo que eu podia. Eu fiz o que eram 8 anos, que são 4 de faculdade de design, 3 de moda, mais 1 ano de intercâmbio, em 7. Então, assim, eu condensei tudo que eu podia. E, obviamente, eu tava sempre não dormindo, surtada. Tipo assim, eu não recomendo fazer isso. Muitas pessoas me perguntaram, você recomenda fazer as duas? Eu falo, não faça, gente, porque você não aproveita. Eu não aproveitei as faculdades como eu gostaria. E eu acho que a faculdade é uma boa introdução, principalmente quando você não tem essa base desde sempre de, tipo, nascer dentro da vida criativa. Então, assim, minha avó teve empresa de couro quando ela era mais nova. Mas eu acho que eu só fui, tipo assim, entender que aquilo, tipo, faz parte de mim quando eu resolvi que eu ia fazer moda. Só que eu olhava, então, assim, foram, tipo, muitos caminhares, assim, muitas coisas que na minha vida eu fui, tipo, tentando entender aonde chegar. E eu acho que eu batalhei bastante internamente, assim, pra quebrar, tipo, todas as coisas, aquelas caixinhas que a gente coloca na cabeça de trabalhar numa indústria criativa. E uma delas, o fato de, tipo, ser extremamente comunicativa, me levou pra trabalhar com comercial, né? Eu fui, tipo, trabalhando com e-commerce, o comercial me levou pro comercial. E daí, eu também aproveitei e fiquei nessa caixinha fechada, porque eu falava, cara, não sou a pessoa mais criativa, não quero trabalhar com criação, de desenhar, né? Então, assim, eu fui meio que me acomodando nesse lugar. E, obviamente, como todo mundo, depois de muitos anos de terapia... Obrigada. Nossa, minha terapeuta é uma santa. Caramba. Acho que como toda terapeuta deve ser, assim, ó, uma santa. Ela me ajudou muito a entender que, tipo, o processo criativo das pessoas são diferentes e cada um tem, tipo, uma voz. Eu não preciso ser ninguém. Porque eu me comparava bastante, sabe? Eu olhava e falava, porque eu não sou assim, eu deveria ser assado. Só que eu não conseguia enxergar que, na verdade, a indústria criativa, ela é ampla e ela tem mercado pra todo mundo. Eu conseguia olhar e ver que existia mercado de venda, mas não em mercado de criação, de você, tipo, passar a sua voz. Então, a minha vida sempre foi assim, ter um emprego estável e ter um projeto pra, tipo, porque eu me sentia doente se eu não fizesse nada. Se eu ficasse, tipo, parada, se eu não tivesse um projeto, alguma coisa que eu tivesse que me movimentar, eu ficava, tipo assim, entediada, sabe? Então, eu tava sempre, tipo, fazendo coisas em paralelo. E eu tô passando por esse momento agora na minha vida. Eu tava trabalhando antes, no meu emprego anterior, como designer, num grupo de marcas de moda infantil. E eu tava chegando num ponto, assim, que eu tava ficando exausta criativamente, porque eu tinha que criar pra várias marcas ao mesmo tempo. Eu era a única designer por muito tempo. Bem quando eu tava saindo de lá, que eles contrataram uma ajuda pra mim. Mas eu chegava em casa, assim, super cansada e não conseguia criar pro Moda na Mochila, que é o meu projeto, meu filhinho aqui, né, crescendo. E eu tava ficando frustrada com isso. Então, eu decidi aplicar para uma marca maior, porque eu já tinha essa experiência no Brasil, pelo menos, eu sempre falo isso, que eu nunca fui workaholic. Porque eu gostava muito da faculdade. Então, eu sempre fiz faculdade e trabalhei ao mesmo tempo. Então, eu não tinha como ser workaholic e deixar a faculdade de lado pra mim. Era 50-50, sabe? Então, eu me dedicava aos trabalhos da faculdade, me dedicava ao trabalho. E eu não acho que por eu não ser workaholic, eu era uma funcionária ruim. Eu acho que eu entregava tudo certo, no tempo certo. Eu sempre ficava assim com as horas ali do banco de horas certinho, porque eu sempre queria tirar folga também. Então, eu sempre procurei ter esse equilíbrio aí dos dois lados, né? E eu sabia que era possível isso numa empresa maior, que tem mais departamentos para dividir as tarefas. E não só isso também, esse emprego que eu tô agora, além de ser numa empresa maior, também é numa área que não é criativa, tão criativa quanto o designer. Eu trabalho hoje em dia como developer, como desenvolvedora de matéria-prima. Então, é um trabalho que eu tenho uma lista de coisas para fazer, eu faço, eu não preciso levar trabalho para casa e ficar pensando naquilo que eu vou fazer, sabe? Depois, quando eu chego
quando eu saio do trabalho. Então, pra mim, nesse momento, tá sendo muito bom, porque essa coisa que você falou de não ser tão criativo, meu trabalho das 9 às 5. E aí, quando eu chego em casa, eu consigo trabalhar um pouco mais com o meu podcast, essa parte. Mas, assim, não vai funcionar pra sempre. Eu acho que vai chegar um tempo que vai começar a me incomodar. Vou querer trabalhar 100% no meu dia com essa parte mais criativa. Mas, por enquanto, eu preciso disso pra poder fazer outros projetos crescerem, né? Então, o meu caso, eu tava nessa de, tipo assim, a minha caixinha dentro da minha cabeça, né? E o que me fez, na verdade, entender que eu precisava mudar, porque isso não era suficiente, porque eu tava sempre, tipo, de certa forma, infeliz internamente, assim. Tipo, a gente nunca tá satisfeito, né? Eu acho que a gente chega aonde a gente quer chegar e a gente, no momento que a gente tá, tipo, atingindo, a gente já tem outros objetivos, e eu acho que isso é super saudável, porque você precisa ter objetivos. Mas eu cheguei tipo assim, eu senti que eu tinha me acomodado ali, de certa forma, porque eu olhava e falava, eu tenho meu emprego, eu tenho os meus projetos. E daí? Assim, sabe? Tipo assim, e agora? E daí, tipo, às vezes corria atrás de uns projetos, acabava outros. Mas eu não tava, tipo assim, eu tava meio parada. E foi aí que eu acho que a minha vontade de voltar a morar fora foi, tipo, renascendo, assim. Que eu acho que eu comecei, tipo, a olhar um pouco mais, tipo, o que eu vou fazer no meu futuro? Aí pandemia aconteceu, eu tava trabalhando fixo, então assim, tipo, questão de grana eu tava de boas, eu juntei um dinheiro, eu pedi demissão no final do ano, e eu falei, não tá funcionando pra mim, não era o que eu queria, mas eu tô sentindo que não tá, assim, tipo, sabe quando você sente que chegou a sua hora? Qualquer tempo que você tá fazendo aqui, não é bom nem pra você nem pra empresa mais, sabe? Então eu tive uma conversa super legal, assim, porque meu chefe era, tipo, um dos meus melhores amigos, eu comecei a trabalhar com ele porque a gente tinha uma relação muito boa. E daí, no fim das contas, assim, tipo, nossa, foi uma coisa que me doeu muito pedir demissão. Porque eu, tipo, olhava e falava, cara, você tá, tipo, bem, sabe? Tipo, pra que você vai fazer isso? Nossa, mas eu acho que eu passei, acho que tipo assim, isso foi metade, o meu último dia foi na metade de dezembro, e acho que eu passei até o final de dezembro mal, assim, mal, tipo, mal. Porque eu falava, caramba, eu pedi demissão, cara. Tipo, as pessoas perdendo emprego, plena pandemia, o que eu vou fazer na minha vida? E eu falava isso e, tipo, minha terapeuta falava, cara, você vai dar tudo certo. Você, tipo, não é uma pessoa acomodada, fica tranquila, as coisas vão acontecer. Daí eu me coloquei como objetivo, falei, janeiro eu vou tirar férias. Eu preciso descansar, preciso colocar minha cabeça no lugar, preciso entender. Só que pra eu entender, eu preciso relaxar. E eu nunca tava relaxada. Eu não sabia o que era relaxar. Porque até tirando férias, a gente às vezes não relaxa de verdade, né? Aí nossa, assim, mas eu fiz absolutamente nada por um mês. E foi ótimo. Então, assim, chegou o final de janeiro, eu comecei a entrar num desespero. Um conhecido meu chegou e falou assim, eu tô procurando uma pessoa pra fazer freela pro Pátio Batel, eu vi que você saiu e a gente precisa de uma pessoa que seja constante, que possa ficar frequentando shopping. E você tem interesse? Eu falei, óbvio. Aí eu fui. Aí, tipo assim, o que era pra ser, tipo, meu desespero entre será que eu vou fazer alguma coisa logo em seguida? De repente eu já tava, tipo, com um freela fixo. Aí eu olhei e falei, meu Deus, foi tão fácil assim. E, tipo, eu não esperava, mas por quê? Porque, tipo, eu sempre corri atrás, eu conheci muita gente, eu tinha, tipo, uma rede em Curitiba de contatos grande. Então, assim, todas as minhas coisas, eu falo, as vezes que eu precisei apresentar currículo, eram porque eu fui indicada e as pessoas me perguntavam, posso ver teu currículo pra eu entender o que você fez? E eu falei, tipo assim, aí eu fazia, tipo, uma coisa meio meia boca, porque eu nem sei, tipo, fazer currículo, então eu vou entregar isso. E eu entregava, e daí, tipo, era mais ou menos pra gente ter uma conversa na entrevista, eles me conhecerem e tudo mais, e beleza. Aí, eu acho que eu tava fazendo uns 3 meses fazendo esse projeto, e eu tava gostando bastante. Tava gostando bastante do projeto, tava gostando das coisas que estavam acontecendo em paralelo, tava com outros projetos acontecendo, tipo... E eu tava feliz, assim, com a vida. E eu olhava e falava, caramba, eu acho que é isso que eu preciso pra esse meu momento. É isso que eu preciso fazer, eu preciso, tipo assim, fazer mais
frila, eu acho que eu preciso me explorar a criatividade, eu preciso explorar quem eu sou. Eu preciso, só que tipo assim, já acabou o tempo de ficar, tipo, explorando e tentando me achar, né? Então vamos colocar isso, tipo, de uma forma que seja rentável pra mim. Então eu comecei a fazer Oficializar o negócio. oficial, e assim, já tinha, tipo, né, experiência em várias coisas, então eu fui, tipo, fazendo. E depois de um tempo, assim, conversando com umas pessoas, eu olhei e falei, cara, eu quero fazer isso, mas eu não quero fazer isso aqui. Eu acho que Curitiba deu pra mim, sabe? Eu olhei e falei assim, acho que deu mais do que, tipo, eu acho que foi isso, assim, eu precisava entender que tinha mais do que um passo de ciclo fechado. Não era só a minha vida do meu trabalho, tipo, full time, em que eu tinha medo de explorar a parte criativa de mim. Eu acho que era realmente ali também tinha acabado, assim, meu tempo. E eu tava relutando um pouco, porque Curitiba é minha casa, é minha cidade natal. Tipo, por mais que eu tenha morado fora, eu passei mais da metade da minha vida morando em Curitiba. Minha mãe tá lá, meus avós estão lá, minha irmã mora lá. Então, assim, sabe aquela coisa assim, eu tô uma hora do meu pai, então aquele medo de falar, tipo, pra onde eu vou? E o que tu acha que te fez superar esse trauma, entre aspas, de ter morado na Irlanda e não ter se sentido em casa e achar que era uma ilusão morar fora, como você tinha falado? Tempo e terapia, né? Foi uma questão de tempo de eu entender, assim, que... Eu entender o porquê que eu não tinha me sentido tão bem lá. Porque eu me senti extremamente ingrata de te falar assim, porra, tipo, olha a experiência que você tem. Você, tipo, não gastou com isso, entendeu? Alguém pagou pra você estar lá. Você aproveitou e tudo mais, mas você ainda, tipo, não... Amor, é uma coisa, tipo, horrível de se dizer, né? Porque você fala assim, porra, olha quanto dinheiro gasto. Não foi gasto à toa. Porque eu acho que, de verdade, assim, que, tipo, todo mundo que foi trouxe alguma coisa de volta. Ninguém foi e voltou mesmo. E o objetivo do programa era justamente isso, era trazer coisas de volta. Mas eu acabei não selecionando, tipo, o que era melhor pra mim, assim. E daí eu acho que uma questão de tempo mesmo foi de entender esse processo de que, tipo, foi uma escolha mal feita, pelo meu lado. Foi uma escolha que ia, né, tipo, abrindo um pouco mais minha parte de vida pessoal, que eu não falo muito, mas eu acho que eu tava bem traumatizada por um relacionamento que tinha me feito muito mal. E daí eu não sabia muito, eu acho que eu fui, tipo, eu fui me esconder na Irlanda. Porque nunca foi um lugar que eu tinha desejo pra ir, mas eu tinha outros lugares com desejos pra ir. Eu cheguei a me inscrever pra ir pra vir pros Estados Unidos. E no dia de entregar todos os documentos, eu desisti. Por quê? Tipo assim, não tem motivo. Então, assim, eu acabei indo e foi uma questão de tempos, assim, pra, tipo, olhar pra trás com carinho pra mim mesma. E, tipo, entender o que me fez escolher lá e não ter conseguido aproveitar. Eu acho que desde sempre eu sabia que não era o meu lugar. Entendi. Eu acho que eu tinha medo, e isso é maior, acho que é a maior parte. Eu tinha medo de sair e gostar e não querer voltar. Porque eu sabia que eu ia ter que voltar pro Brasil. E até um dia, um terapeuta que eu tive no passado, assim, me falou que não importa o que vai acontecer quando você tá longe. O que for pra acontecer, vai acontecer. Estando perto da tua família ou longe da tua família. São ciclos da vida, assim. Eu tinha muito medo dos meus avós falecerem, eu não estiver perto. Eu tinha muito medo de muitas coisas, assim. Aconteceu alguma coisa com a minha família. E ele falou, tipo, pode ser que você esteja tirando férias e isso vai acontecer. Então, você tem que entender que não é sobre você. Tipo, você não vai resolver nada do que tiver predestinado a acontecer. Então, e hoje em dia, tipo, conversar com família é muito fácil. É ligar, falar por vídeo. Aquele Então, negócio, assim, não tem coisas que você não tem controle. Então você tem que Exato. focar nas coisas que você pode controlar. E muitas coisas que a gente pensa, a gente não pode controlar. Que a gente tem medo, né? Exato. Exatamente, é bem isso, assim. Então a gente, tipo, pensa mais do que as coisas realmente acontecem. E daí e foi, tipo, realmente, assim, foi uma coisa de... Eu acho que foi muito... A minha terapia me ajudou bastante. Tipo, cara, eu amo demais a minha terapeuta hoje em dia. Ela me deu alto quando eu cheguei aqui. Primeira semana, fui fazer sessão com ela e ela falou, eu acho que a gente chegou onde você precisava chegar, agora você tem que aproveitar todos os anos de terapia que a gente fez e colocar isso, tipo, na tua vida aí. Aí eu recusei a alta que ela deu. Eu aceitei.
E daí no mês seguinte eu recusei e eu falei, a gente precisa conversar. E eu fiz ela falar comigo, acho que por 6 meses, todos os meses, uma vez por mês, não semanalmente, que nem acontecia, porque eu me recusava a aceitar o fato de que eu não tinha mais que ir pra terapia, porque terapia pra mim era tipo assim, era Deus no céu, terapia na terra, né? Tipo, mais ou menos assim, eu nem sou religiosa. Cara, eu vou querer o contato dela porque eu tô querendo fazer um episódio com terapeutas, psicólogos, pra ajudar quem tá passando por esse momento também de transição de carreira, transição de país, tudo. E eu acho que vai ser muito interessante. Então, eu tô fazendo um planejamento aqui. E, pessoal, se vocês gostarem desse tema, já me mandem mensagem aí com dúvidas que vocês têm, com perguntas. Mas fiquem ligados nos próximos episódios que eu vou lançar algo nesse sentido. Ela ajudou bastante, assim, eu acho que, cara, é uma coisa que a gente, tipo, tinha muito medo, sempre fui muito, na verdade, tudo isso é porque eu sempre fui muito medo, porque eu sempre fui muito racional, sempre fui muito pé no chão. Então, quando você, tipo, é uma pessoa pé no chão, você não faz as coisas pensando, depois eu vejo o que dá. Até o que depois do que eu vejo que dá, ele é, de uma certa forma, calculado, assim. Então, eu não sou a melhor planejadora das coisas porque eu não fazia, tipo, planos fechados de como as coisas iam acontecer, porque eu sabia que, tipo, a vida ia acontecer e não ia ser exatamente o que eu imaginava. Mas eu já tinha um caminho, de certa forma, planejado na minha cabeça. Então, a minha mudança para os Estados Unidos foi muito rápida. Eu olhei e falei, eu quero ir. Não faz mais sentido eu ficar aqui. Eu acho que esse meu ciclo acabou aqui dentro. Talvez um dia eu queira voltar, mas agora eu quero ir. E daí eu olhei e falei assim, e não era nem primeiro, eu queria sair de Curitiba porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Aí eu falei, vou pra São Paulo. Tá, não sei se eu quero ir pra São Paulo. Aí eu falei, minha vontade mesmo é ir pra fora. Mas aí sabe, tipo, aquela coisa assim, devo ir? É difícil. Eu não conheço ninguém. O que eu vou fazer? E tipo, você vai se travando, assim, colocando 1000 barreiras na cabeça. Por que não ir? Por que não... Nossa, tipo, São Paulo tá ali, entendeu? E daí eu olhei e falei, não. Você sempre sonhou ir pra Nova York. Eu nunca nem visitei Nova York, pra você ter ideia. Não acredito. Eu nunca tinha visitado. E eu falava pra umas amigas, acho que se eu for eu não vou querer voltar. Eu não vou visitar Nova York. E, cara, na hora que eu falei, eu vou me mudar, eu vou pra Nova York. Eu sabia que eu queria vir pra cá. No momento que eu pousei aqui, eu falei, eu estou em casa. E a sensação, assim, é tipo, é aquela coisa, eu passei minha vida inteira sonhando. Eu até fico meio emocionada, porque é muito recente, né? Eu mudei faz 1 ano, assim. E eu fui pro Brasil agora em junho. E quando eu cheguei lá, e é muito louco, assim, porque eu senti que eu já não tava mais em casa. E não é, tipo assim, minha mãe e meu pai continuam no mesmo lugar que eles estão morando. Eu só senti que, tipo, eu realmente achei minha casa de agora. Eu sabia que eu tava no lugar certo. Enquanto eu voltei pra cá, assim, nossa, tipo, meu peito, nossa, assim, até emoção, assim, eu falei, caralho, realmente eu posso dizer agora, eu tô em casa. Porque essa volta pro Brasil me fez, eu já tinha certeza, mas me fez ter mais certeza ainda de que eu tô no lugar certo, que é onde eu queria estar, sabe? É muito importante. Batalhando. É muito importante voltar. Quando eu tava morando aqui por alguns anos já, e eu sempre ficava nessa na cabeça de, não quero gastar dinheiro com isso, quero gastar dinheiro com passagem para outro lugar que eu não conhecia ainda. Vou deixar o Brasil aí pra quando realmente, tipo assim, apertar o negócio e realmente tiver que ir. E aí veio a pandemia, não pude ir por muito mais tempo, né? E voltei depois, sei lá, de 1 ano e meio, 2 anos de pandemia, finalmente. E é muito importante realmente pra gente refletir um pouco sobre isso. E eu também não consegui mais me imaginar morando lá. Mas é uma coisa que, assim, eu considero Toronto mais minha casa hoje. Mas eu também sou muito aberta a morar em vários outros lugares, assim. Então, eu me considero mais cidadã do mundo hoje do que, assim. Mas eu acho que, observando várias pessoas que moram em Nova York, é uma sensação que eu quero muito viver um dia. Isso de não querer sair desse lugar, sabe? De falar, não, aqui tem tudo pra mim. E também tem um youtuber que eu acompanho, que é bem famoso, que é o Casey Neistat. Ele morava em Nova York por muitos anos. E aí, nos últimos, sei lá, 3, 4 anos, ele morou na Califórnia.
E ele curtiu pra caramba morar lá, mas ele voltou pra Nova York agora. E ele tá fazendo uns vídeos que eu assisto aquele vídeo e me dá um tipo, meu Deus do céu, eu preciso morar em Nova York por um tempo, sabe? Porque Não, é mas é bem muita essa energia, sensação. muito legal. E é louco, assim, porque você parece que conhece Nova York mesmo sem ter vindo, assim, né? Tipo, como eu disse, eu não tinha visitado, só A falei que eu gente queria ir. consome, né? Muita coisa sobre Nova York, vídeo, Cara, novela, tudo é real. música. É real, tudo que acontece, assim, às vezes você olha e fala assim, olha essas fantasias, né? Como é que eles, sei lá, escrevem esse tipo de coisa sobre Nova York, tipo, ou sobre, tipo, esse tipo de coisa não acontece na vida real. Gente, desculpa, mas acontece. A primeira vez que eu visitei Nova York na vida, eu fiquei no Harlem. E aí, eu tava saindo no metrô e tinha um casal brigando. E eles pareciam que tinham saído de uma cena de Todo Mundo Odeia o Chris. E era igual, os nomes eram parecidos com o deles. Cara, era muito massa, assim, tipo... Eu sempre falo que eu nunca quero perder o brilho no olho do turista, né? Mesmo na cidade que eu moro, ou na cidade que eu tô visitando. E tudo me encantava, assim. Eu falava, meu Deus do céu, olha só isso daqui, é igual no filme. É muito legal isso. Mas é bem isso, assim, e às vezes tem dias que, tipo, uma coisa que eu amo muito é quando eu tô cansada, não cansada, mas, tipo assim, cansada dos perrengues, assim, porque é uma cidade, todo mundo fala e é muito real, é uma cidade que te testa muito, assim, Nova York. Quando eu tô um pouco cansada das situações, eu tô estressada, tô precisando espairecer. Às vezes, se eu tô muito longe de casa, uma das coisas que eu faço, eu saio andar, tipo, em caminho pra casa. Não quer dizer que eu vou chegar, porque, tipo, eu moro no Upper East Side, então, tipo, é uma andada alta se eu tô no Sorro. Mas pelo menos uma parte do caminho. E daí, nesse momento, é o momento que eu paro pra ficar olhando pra cidade, assim. E caminhando, eu vou respirando, eu vou olhando pro lado. Daí, às vezes, eu olho e falo assim, caramba, eu tô aqui. Meu Deus, eu tô aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que ser mais grata de estar aqui. Sério, tipo, sabe aquele momento que você fala assim, caralho, eu tô aqui, mano. Eu sempre sonhei em estar aqui. Tipo, daí você olha e fala as coisas. Essa cidade é linda. Tem dias que o sol bate e você fica assim, ai, meu Deus do céu, esse sol é maravilhoso. Tipo assim, você é grata por tudo, entendeu? Você aprende a ignorar que o rato tá no chão pra você ficar olhando pra cima, assim, tipo, ai, gente. Eu amo, sério. Eu sou, tipo, extremamente apaixonada por essa cidade. Muito legal. Vamos agora, então, pular para as perguntas que eu recebi pelo Instagram. A primeira pergunta é: como que é sua rotina? Cara, eu nunca tive rotina na minha vida. E aqui eu desenvolvi rotina de alimentação. Porque é muito fácil de... Ao contrário dos Estados Unidos, a alimentação aqui é muito boa, assim. Tipo, não é fast food, sabe? É uma cidade extremamente cosmopolita, então, tipo, você come de tudo. Eu acordo cedo. Eu tenho um parque do lado da minha casa. Eu moro perto do Central Park, mas ele não é tão perto quanto o outro. Então, eu prefiro ir no outro pra facilitar, né? Otimizar tempo. Então, eu saio correr, tipo, quase sempre. Eu falo que eu saio correr mais do que eu saio. Eu tento. E daí eu fico trabalhando o dia inteiro com essas marcas. E às vezes, durante a semana, quando eu consigo, eu faço, tipo, foto. Eu não tenho muita rotina, mas eu tenho uma rotina matinal, basicamente. Que eu aprendi a acordar cedo, assim, fui muito noturna. E é muito fácil ser uma pessoa noturna. Mas eu aprendi que eu consigo, tipo, aqui como... E é muito louco, assim, porque eu sempre fui uma pessoa que eu fiz muita coisa. E aqui, se você não aprende a parar, respirar e falar, hoje eu não vou fazer nada, e é não fazer nada, você faz o tempo todo e a cidade te engole, porque é uma cidade que te oferece coisas, sabe? E é uma coisa que você tem que aprender a administrar dentro de você mesma. Então, eu aprendi a fazer essa rotina matinal, assim, tipo, de acordar cedo, de tentar fazer um exercício físico, que me ajuda a estar mais cansada mais cedo, pra eu poder dormir mais cedo e não ficar acordada até as 2 da manhã vendo TV, entendeu? Nem TV, porque eu não assisto TV, tipo, séries. Que eu se deixar, assisto a temporada inteira, assim, fazer uma maratona no meio da terça-feira, assim, sabe? Então, tipo, já aconteceu algumas vezes. Então, eu fiz mais uma rotina matinal. Durante o dia, não tenho muito. Eu continuo almoçando 2, 3 horas da tarde. Desculpa os meus amigos que acharam que em algum momento na minha vida eu ia almoçar meio-dia, mas eu acho que isso nunca vai acontecer. E como fashion stylist, se trabalha muito final de semana e à noite também ou não? Até nem falei sobre isso ainda, né?
Ah, sim, todo tempo livre, assim, é tipo pesquisa. É pesquisa de desfile, de tendência, do que o povo tá usando na rua, do que você acha. O fato de eu ter contato com essas marcas facilita bastante, porque elas também estão super antenadas, então eu consigo achar muita coisa legal. É, entrar em contato com fotógrafo, modelo, às vezes, assim, tipo, e aquela troca intensa e fazer crédito e cobrar foto, e daí mandar pra, tipo, pro pessoal que te emprestou roupa. Assim, é um trabalho que você não tem fim de semana se você deixar, sabe? Então, o tempo todo você tá sempre correndo atrás de tudo. Você não para se você. Porque é um trabalho que não tem horário. Sabe? Tipo, você pode mandar e-mail qualquer horário. Você pode mandar e-mail 3 horas da manhã. É conveniente fazer isso para as pessoas que estão recebendo? Provavelmente não. Mas elas também devem estar com o celular no silencioso ou trabalhando que nem você, entendeu? Então, assim, você tá ali fazendo. Se você, tipo, não aprender a administrar que esse horário você não vai estar trabalhando, você trabalha. Sábado. Principalmente porque foto acontece nos fins de semana, que é quando as pessoas estão livres. Então, assim, é aí que eu digo na questão de administrar teu horário. Porque se você não souber, você trabalha 24 horas por dia aqui. Porque as pessoas estão fazendo isso, sabe? Tá todo mundo, tipo, principalmente aqui em Nova York, tipo, quase se deixar não tem horário. As pessoas são bem workaholic. E eu acho que quando até me perguntam, você acha de se mudar pra Nova York? Eu falo, cara, eu sempre fui workaholic. Tipo, não posso negar esse meu lado. Então, eu acho que se você tem esse perfil, você vai se dar super bem. Agora, eu já não posso dizer do outro lado, porque eu não sou e eu não sei experienciar esse outro lado como é. Mas pra quem gosta de trabalhar e quem tá afim de correr atrás, perfeito. Tipo assim, essa tua cidade, eu acho que o mercado tá aí pra todo mundo, tá todo mundo fazendo um monte de coisa. E é muito legal que, ao mesmo tempo que você tá fazendo projetos, tipo, tem outras pessoas te indicando e conversando com você sobre isso e te trazendo, e assim, é tipo uma rede, assim, no momento que você começa a entrar nessa rede, ela vai aprofundando, assim. E eu tive, cara, eu vou te dizer, eu tive muita sorte, porque eu cheguei em Nova York conhecendo uma pessoa só. Ela me abrigou na casa dela, ela foi tipo, assim, me ajudou um monte. Só que chega um momento que você tem que começar a andar por conta. Você não pode viver, tipo, debaixo das asas de ninguém. E daí, numa dessas, eu Eu vou conheci uma pular pra menina próxima pergunta, então, já. Tá. Que a próxima pergunta é: dicas de como começar na área de fashion styling, além do networking. Nossa. Eu acho que não existe. Não, existe, gente, desculpa, existe. Mas assim, você vai pedalar muito mais. Sim. Não, eu Bom, acho no teu que, assim, caso, também já tinha networking já de outras áreas também, né? Não, o que eu vou te dizer, o que realmente deslanchou, tipo assim, deslanchou, né? Nossa, nem considero que eu deslanchei, porque eu ainda acho que eu tenho muito a caminhar. Mas eu posso, a gente sempre acha, a gente não, né? Mas eu acho que o que realmente me ajudou a colocar meu pé, fincar meu pé e falar assim, agora eu tô dentro da indústria, tipo, tô trabalhando pra indústria da moda oficialmente, foi realmente, tipo assim, uma pessoa que literalmente eu não conhecia ela. A gente trocou uma ideia, tipo, uma menina que eu conheci num evento. Ela perguntou, o que você tá fazendo? Eu falei que eu tava aqui, que eu trabalhava com moda no Brasil e que eu tava tentando, tipo, entrar no mercado, assim. Aí ela falou, tem um grupo no Google de pessoas que trabalham com moda e volta e meia eles estão procurando gente lá. Grupo no Google? Como assim? Tem tipo Google Group, não sei se vocês sabiam, mas eu não Não sabia sei. disso até então. Já quero, não sei, mas já quero. Eu posso te colocar lá dentro. Você pede pra inserir pessoas ali nesse grupo e ali as pessoas trocam informações. E é muito legal, porque elas trocam todos os tipos de informações. Eu tenho uma caixa de cabide que eu não tenho mais o que fazer, o que eu faço, quem quer vir pegar. A pessoa vai lá e responde. E tudo por e-mail, assim, porque aqui as coisas só funcionam por e-mail. Mas o grupo, ele é bom, assim, tipo, troca informação de PR, procura assistente, procura fotógrafo. Então, assim, ele vem todas as informações de dentro da galera que trabalha dentro de Nova York, até se você precisa de alguém de fora de Nova York. Vocês têm contato de alguém, existe um grupo desse na tal cidade, e as pessoas vão trocando as informações. Vou aproveitar para fazer propaganda aqui do grupo do Moda na Mochila. Eu criei um grupo no WhatsApp para trocar informação, tipo, de empregos, freelas, etc. E é uma comunidade. Então, a gente tem o grupo do Moda na Mochila global. E também estamos montando o grupo de cada país.
Por enquanto, a gente tem do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, lancei há poucas semanas atrás, mas não fiz nenhum anúncio grande nas redes sociais ainda, porque tá no formato beta. Mas eu achei interessante esse formato aí do Google Groups. Vou pesquisar, quem sabe dá pra colocar lá dentro. Então, Eu do acho que Moda na talvez Mochila. funcione melhor, porque daí você entra e você vê de acordo com o teu interesse, ele não vai ficar pitando na tua caixa de mensagens. Foi aí que eu comecei a conhecer gente, eles começaram a procurar, assim, tipo, assistente. E eu olhava e falava, vamos. E foi muito louco, teve uma vez uma menina, ela tava procurando por assistente, e daí eu mandei meu currículo, ela falou, vamos conversar, a gente conversou, dela olhou e falou assim, então, na verdade, eu queria pegar uma assistente pra não pagar nada, e eu acho que você tem muito conhecimento, eu preciso de alguém que não saiba de nada. E eu olhei e falei assim, e acho que foi a primeira pessoa que eu conversei desse grupo. Eu falei, nossa senhora, eu nunca vou achar um emprego. Tipo, não olhem pro meu passado, eu tô tentando reconstruir ele. Tipo assim, olhem com carinho de que, tipo, eu larguei tudo pra tentar tudo de volta aqui. Enfim, aí eu fui conhecendo gente, fui engatilhando. E nisso, assim, tipo, cara, eu entrei... Nossa, eu nem sei te dizer, assim. Tipo, eu conheci muita gente por conta desse grupo. Tem muita troca. Hoje em dia eu quase nem entro nele. Até eu coloco as pessoas bastante, porque às vezes elas me pedem. Você tá naquele grupo, me coloca. E eu às vezes até esqueço de oferecer pra quem eu sei que é da moda. Às vezes eu esqueço, tipo, elas perguntam, como é que eu começo? E daí eu falo, sabe que dá aquela bugada, assim? Daí eu preciso lembrar que, tipo, como é que eu comecei? E daí eu falo, então me passa teu e-mail que eu te coloco lá dentro. Nossa, a menina que adiciona todo mundo, ela deve olhar e falar, nossa, essa aqui de novo. Porque eu coloco todo mundo. Porque não é só pra iniciante. Tem gente, tipo, grande procurando por tudo, assim. Tipo, mudou o contato do PR daquela marca. Alguém sabe quem é o novo? Porque o que eu tenho, quando eu trabalhei, era, tipo, tempos atrás, não é mais a mesma pessoa. E daí, tipo, as pessoas vão respondendo. Porque a gente, cara, você tem que estar ali. Não dá pra pensar que, tipo, é uma concorrência, porque o mercado, as pessoas são diferentes, o mercado é diferente pra todo mundo, as empresas estão procurando coisas diferentes, então, tipo, se todo mundo trabalhar igual, qual é o objetivo da gente trabalhar com criatividade? Então, tipo, se você pensar que todo mundo que tá ali pra agregar de alguma forma que não é a mesma que a tua, você não vai ver ninguém como concorrente, porque eu acho que o mercado é grande o suficiente pra isso, e você tem que estar batalhando. E isso é a única coisa, você tem que estar sempre tentando. Então, eu acho que a melhor forma pra começar como stylist é, tipo, tá indo atrás. Eu cheguei aqui, tipo assim, estou caminhando na minha vida aqui, porque eu fui conversando com todo mundo e eu falava pra todo mundo, eu trabalho com moda. Eu trabalho com moda. Eu faço isso, eu faço aquilo. Até o momento que alguém falou assim, eu tenho essa pessoa, quero te apresentar, tem aquela ali. E ainda tá acontecendo. E às volta e meia tem gente me trazendo gente, assim. Cara, isso é muito importante. É uma coisa que eu sempre falo. Fala tudo que você faz. Fala, tipo, desde a pessoa que você sentou no banco do ônibus, que quer conversar contigo, que você trabalha com moda, até a pessoa que você vai num coquetel. Fala pra todo mundo que você trabalha com moda, que é muito importante. Porque mesmo que ela não te dê um emprego, ela vai te dar uma dica de curso que você pode fazer, que é de graça, que foi o que aconteceu comigo. Ou ela vai te indicar algum perfil que ela conhece daqui. Porque pra gente que chega aqui sem rede de contatos nenhuma, é desse jeito que a gente vai crescer. Porque não tem a nossa escola, a nossa rede de contatos da escola, não tem a nossa mãe falando pra alguém que a gente trabalha com moda aqui. Só depende da gente, né? Depende da gente e das pessoas que a gente conhece. Eu acho que a gente não precisa saber vender o peixe, assim, tipo assim, falar. Tipo, às vezes você tem vergonha, não precisa, não é isso que no começo você precisa só falar. Fala alguma coisa, fala o que você faz. Porque assim as pessoas vão lembrar de você. Porque se você não fala, elas não sabem. Você sabe o que você quer ser, mas ninguém sabe o que tá além do que tá da sua cabeça. Então você precisa externalizar aquilo. Sim. Já que tu começou a falar sobre seus primeiros trabalhos como assistente, vamos falar então de uma parte que até a Amanda Gaio comentou aqui no podcast que eu entrevistei ela, que é essa parte de trabalhar como assistente sem ganhar nada. Pronto, falei. Qual que é a tua opinião sobre isso? Como funciona? Você ainda faz alguns trabalhos porque você quer colocar no teu portfólio? Quanto tempo demorou pra você ganhar alguma coisa pelo primeiro trabalho? Cara, te digo que não demorou muito, não.
Assim, eu acho que... Porque a Amanda foi a pessoa que, na verdade, que me recebeu, né? A gente fez faculdade juntas. Então, quando eu falei, quero ir pra Nova York, ela falou, venha, eu te coloco aqui em casa. Então, tipo, ela me introduziu ali no começo, assim. Ela me ajudou, ela, tipo... Então, ela, tipo, tinha, às vezes, budget pra assistente, ela pagava. Fiz trabalhos de graça, porque... Assim, o que você mais vai ver aí é, tipo, cliente que não dá budget. Então, acontece, sabe? Então, você tem que fazer. E eu acho, assim, hoje em dia eu confesso que eu não faço mais. Eu fiz um recentemente, porque na verdade não era nem pra ser um trabalho de assistente, eu não tava fazendo absolutamente nada naquele dia. A stylist é minha amiga, a gente tava conversando, e daí ela falou que ela ia fazer esse trabalho, não sei o quê, e eu olhei e falei, ai, posso ir com você? Não tenho nada pra fazer nesse domingo. Foi literalmente isso. E eu olhei e falei assim, eu não tenho nada. Não, era um sábado. Não tenho nada. Eu marquei de ver uma amiga mais tarde. E era perto da casa dela. Aí eu olhei e falei assim, quer saber? Posso ir com você? Daí eu me ofereci pra ir. E ela falou, quando você quiser, você vai. Daí, tipo, obviamente, ela me convidou pra ir na outra semana. Daí eu falei, não, obrigada. Tipo assim. E se Mas, cobra, e se cobra por diária ou por hora, por projeto? Pra assistente, você paga diária. E normalmente você dá, tipo, a diária. Se é um trabalho comercial, você já dá, tipo, as horas de trabalho que a pessoa tem que trabalhar. Tipo, às vezes é um trabalho de 12 horas. Mas eu acabo, te digo assim, mais não fazendo porque eu ando muito cansada, assim. Tipo, te digo que pela primeira vez na minha vida eu tive olheiras. Eu sempre, mesmo eu fazendo 500 coisas mais nova, eu ainda era nova. Então a gente, tipo, né, tem um pouco mais de... O corpo aguenta melhor. E hoje em dia, tipo assim, a cara da exaustão, ela, tipo, não engana mais. Então eu tenho que... É nesse momento que eu olho e falo, putz, o projeto é muito legal, mas eu preciso aprender a descansar. Então eu hoje em dia não faço mais, a não ser que eu esteja, tipo, de bobeira, que nem aconteceu nesse sábado. Mas não foi agora, faz muito tempo, nesse sábado que eu contei. Mas, enfim, né? Mas trabalho, tipo, pra stylist também, assim, cara... Você precisa atualizar o portfólio o tempo todo. Modelo precisa atualizar o portfólio. Fotógrafo, hoje em dia com rede social, tipo assim, todo mundo tá o tempo todo. Então, assim, tem projetos que quando eu olho e falo, tipo, putz, eu fiz um projeto recentemente, cara, é muito lindo. Ele vai sair logo, tipo, é muito lindo. E eu olhei e falei assim, cara, eu quero isso aqui no meu portfólio. Então eu vou fazer, não importa se não tem budget. Tipo assim, não importa que não é pra uma revista gigantesca nem nada, mas tipo, o conteúdo é legal, assim, quero mostrar meu trabalho sendo feito dessa forma. Então, tipo, pra algumas coisas, você faz de graça, às vezes, assim, sabe? Me mostre por que é tão importante nesse portfólio, tipo, pra mim, por que é legal pra estar dentro desse projeto com você. Só que, obviamente, tipo, a gente sabe, a gente conhece o mercado, conhece o fotógrafo que paga pra um monte de gente, e daí chega pra você falando assim, tipo, que sabe que você fez um projeto de graça lá, e fala que não tem budget. Daí eu já olho e falo, não, desculpa, tudo bem, é uma revista legal. Gente, desculpa, mas você vai pagar pra todo mundo e você não vai pagar pra mim? Daí eu acho que tá, tipo, é inconsistente. Aí eu acho que, tipo, são coisas que saber, né, tipo, manejar, assim, falar, tipo, não, gente, tipo, você também não precisa disso, sabe? Eu poderia precisar, cara, legal, entendeu? Tipo, vai colocando umas revistas legais no teu portfólio, mas às vezes eu olho e falo, tipo, acho que é sacanagem. É mais por isso, tipo, eu tenho que saber quando dizer não, principalmente nesses momentos. Então... E eu já deixei, tipo, claro, assim, não vou trabalhar se você não me pagar. Porque eu sei que ele paga, porque eu conheço as pessoas que ele trabalha. E eles já me falaram o quanto ele paga pras pessoas, inclusive. E daí, pra mim, ele veio com uma proposta, assim, porque eu nunca trabalhei com ele diretamente. Então, tipo, ele queria meio que me testar. Ele veio, na verdade, com 3 propostas diferentes, cada uma, tipo, muito aleatória. E bem assim, eu olhei e falei, cara, ele só tá querendo, tipo, ele tá querendo me testar. E eu olhei e falei, desculpa. Mas eu acho errado isso. Porque eu não tô trabalhando como assistente. E, tipo, se você quer, tipo, um trabalho profissional, você tem que, tipo, fazer igual. Se é um trabalho em que todo mundo tá fazendo uma colaboração, eu acho justo. Agora, se eu sei que eu sou a única pessoa que tá fazendo uma colaboração, eu acho extremamente injusto. Pro meu lado. Eu tenho conta pra pagar igual todo mundo. Então, assim, nesse caso, eu acho que, tipo, vale eu falar não. Me doeu, mas eu olhei e falei... Mas eu cobro por dia, normalmente. Tem, assim, cara, dia. Eu acho que é mais fácil. Eu sei que tem alguns outros quesitos para alguns outros tipos de trabalhos, assim, tipo, celebridade e tal. Normalmente você tem que cobrar por hora. Eu ainda faço por projeto, tudo.
porque eu acho que é mais fácil. Eu ainda, tipo, também não tenho nome. Eu sei que eu não sou grande aqui. Porque nem eu falei, tipo, não sou grande pra dizer não pra um projeto grande que eles vão pagar pra todo mundo, não pagar pra mim. Mas eu só acho, tipo, errado o jeito em que as coisas são abordadas. Então, E se mais pessoas dizerem não pra situações como essa, a gente vai melhorar muito mais a nossa situação da moda em geral de pagar melhor os funcionários, né? é, é. A gente, assim, a gente sabe que, tipo, tem muita coisa. Os trabalhos comerciais sempre são os que vão pagar melhor, claramente. Não é o que a gente mais tem prazer quando fala em, tipo, em criar projeto, porque no fim das contas você leva o produto pro cliente, e o cliente que dita que ele quer, Sim. né? E tem alguns clientes que imagino que são muito restritos, assim, que querem que saia exatamente aquilo, não pode brincar muito com o produto, né? Porque eu já passei por isso de trabalhar com um designer de marcas pequenas e ter que gerenciar essa parte do ensaio fotográfico e aí ali ter que gerenciar um pouquinho do gosto do dono da empresa com a pessoa que estava fazendo o ensaio fotográfico, de falar, então, o dono da empresa, que é a pessoa que está pagando a gente, infelizmente, não quer fazer isso aqui bonito que a gente quer fazer. Ele quer fazer esse negócio aqui normal. Então, a gente não pode fazer esse muito criativo que a gente quer e que a gente acha que vai dar certo totalmente, porque senão ele não vai contratar você de novo, entendeu? É um negócio muito complicado. Não, é bem Mas. complicado, assim, trabalho comercial, tipo, assim, normalmente é tudo bem mais básico, né? Não é tão extravagante, assim. Mas são assim, tipo, é onde tem o dinheiro, né? É onde mais tem dinheiro. Então você faz trabalho comercial para que você consiga ter grana, tipo assim, né, ganhar mais. E você faz o trabalho, tipo, para projetos de revistas, porque no fim das contas é isso que te dá nome. É isso que vai crescer teu nome. E com esse nome é o que, tipo, faz com que você vá conseguir os trabalhos comerciais, que tendo, tipo, publicações aonde que te leva, né, pra frente. Então, é mais ou menos isso, assim, tipo, sempre foi isso, tipo, desde sempre no Brasil, sabe? A gente sabe como funciona. E Brasil também, tipo, todos os meus projetos que eu fiz foi tudo por gente que eu conheço. Gente, moda é networking, conversem com as pessoas. Tá todo mundo ali batendo papo, tendo que trocar. Vai na cara de pau. Eu tive um estágio, nossa, é verdade, teve um estágio, gente, que loucura. Um estágio meu que minha avó sempre comprou roupa numa loja lá em Curitiba. Roupa, tipo, essas de festas, assim, tipo, tinha casamento, não sei o que, ela sempre ia no mesmo lugar comprar. Então, todo mundo conhece minha avó lá. E daí, chegou um dia, eu fui junto, e eu conheci o filho do dono, que é, tipo, um dos donos, no caso, né? Ele tem minha idade e tal, e é super engraçado, super gente boa. Ele falou, não, vou te levar num lugar ali, que eu fui procurar um vestido pra mim. Vou te levar num lugar aqui, a gente tem um estoque gigantesco, a gente não consegue colocar tudo em display, não sei o quê. Falei, ótimo. E a gente conversando, daí eu olhei pra ele e falei, então, se você precisar de um dia de estagiária, eu faço moda, tô à disposição. Ele não me tirou de onde eu tava trabalhando, depois, tipo assim, quase um ano depois. Ele veio me perguntar se eu tava disponível, porque ele queria me contratar, porque ele gostou do meu jeito, e naquela época eles não estavam contratando, e daí eles estavam precisando de alguém, e ele falou, você tá disponível? Vem pra cá. E daí eu saí do estágio que eu tava, que eu consegui logo em seguida, depois que eu conversei com ele, que eu tinha passado acho que 8 meses lá, pra ir pra esse estágio que ele, tipo assim, me arrancou de onde eu tava, assim, que foi porque eu simplesmente fui cara de pau, entende? Então, tipo, eu acho que na verdade, essa é a maior dica, assim, pra moda, tipo, seja cara de pau, cara, fale de você, se ofereça, faça. Cara, aqui, ó, te digo, em Nova York, no começo fiz muito trabalho de graça, fiz trabalho, assim, ganhando, tipo, nada. Mas é tipo, você precisa entrar, cara, você precisa conhecer, você precisa ver o mercado. Eu achei que o mercado era muito diferente do Brasil. Claro que tem coisas diferentes. Essa é uma das mas, no perguntas. geral, Qual que é a diferença da vida profissional aí e no Brasil? eu acho que a diferença da vida profissional é. Eu saí do Brasil, assim, como eu comentei, assim, eu acho que eu demorei pra sair do Brasil, então, sabe quando a energia vai meio que esgotando? Eu tava bem decepcionada, já tava, tipo, cansada, pensando em não trabalhar mais com moda. Então, eu senti que aqui, na verdade, você tem mais oportunidade, o que parece óbvio, e todo mundo fala isso, mas é porque o óbvio é meio verdadeiro, no fim das contas. Tem oportunidade.
sabe? É um mercado muito grande. Assim, se a gente tá em Nova York, a gente tá falando dos maiores mercados de moda, né? Que ainda assim, ainda não é um mercado gigante. Ele parece muito maior do que ele é, mas as pessoas, no fim das contas, elas se conhecem. É um mercado bem menor do que, tipo, a proporção que a gente coloca na nossa cabeça, mas ele tem oportunidade. Então, eu acho que... Nossa, eu até perdi a pergunta. Na verdade, a diferença não é muito grande, assim. Eu senti isso pra começar, que eu achava que era quase que, tipo, impossível e inviável. Você tem que ser muito rápido. Isso é uma coisa que eu sinto, porque quando a gente tá falando em styling, é tipo fazer 13 pickups em um dia, em horário comercial, e você ter que ir pro Brooklyn nesse meio tempo. Pickups Então, é tipo, as coisas buscar as roupas buscar nas lojas. roupa em showroom, loja, tudo. E você tem, tipo assim, 8 horas pra fazer. E pegar trem. E se você pega, tipo, teve o trabalho que eu fiz pra Forbes, eles me deram um motorista. Gente, foi muito chique, eu me senti, tipo assim... Nossa, gente, eu tava, tipo, no céu e falava pra todo mundo, gente, eu tenho um motorista, não preciso carregar esse monte de roupa. E é, tipo, roupa cara, né? A gente, tipo, cara, anda no trem. Você sentiu a vezes, Serena e a Blair pegando o motorista do hotel. E ele, assim, é o cara mais maravilhoso do mundo, tipo, super gente boa. Ele falava, eu vou estar ali, eu vou estar dando volta. Ele me avisava onde ele tava. Eu sempre, literalmente, pulava do carro, entregava os negócios, voltava pro carro. E a gente teve um BO de última hora que precisou, tipo, devolver uma roupa que não tava marcada pra devolver mais cedo, mas acho que, tipo, Gucci requisitou. E daí a gente falou, cara, é pra Gucci, tem que voltar agora. Tava na frente do showroom, eu falei, volta. Daí a gente voltou, correu, entregou, tipo assim, literalmente no horário. Sabe aquela coisa assim, tu fala, tipo, meu Deus do céu. Aquelas coisas de filme, assim, que você fala assim, meu Deus. E daí, tipo, normalmente andando com a sacola da Gucci no metrô e você com o motorista. Eu falava, meu Deus do céu. Isso foi logo que eu cheguei, eu falei, caramba. Nunca mais aconteceu. Inclusive me falaram assim, tipo assim, eu nunca vi isso acontecer, então não se acostume. Mas foi uma experiência e tanto. Podem mandar mais motoristas, gente. Muito bom. Eu vejo os vídeos da Amanda, ela sempre tá andando de bike também, do bike da cidade, que ela vai ficar muito rápido. Amanda, ela é muito louca de fazer essas coisas de bicicleta, gente. Eu acho muito difícil. É sério, é tipo no braço mesmo. É um carrinho que parece carrinho de supermercado, às vezes, pra carregar, tipo, as coisas no braço. Nossa, eu acho bicicleta, eu ainda não cheguei nesse nível, gente. Eu tenho mais várias outras perguntas aqui, mas vou escolher uma delas pra te perguntar a última pergunta do Instagram. Depois tem mais outras perguntas aí do Moda na Mochila. E a gente tá conversando já mais de 1h30, mas vamos lá, vamos... Depois você corta o que você finalizar. achar interessante. Mas o pior é que o pessoal gosta de podcast longo. Então eu vou deixar essa aqui, não vou cortar nada não, mas vamos lá. Quem você gostaria de vestir que ainda não vestiu? Quem eu quero muito vestir um dia é o casal Young Emperors. Sabe quem é? Não conheço, Cara, mostra aí pra mim no celular. São essas pessoas aqui. Cara, vou seguir agora, já gostei. Assim, ó, eles fazem uns TikTok muito criativos. TikToks, né? Tipo, agora tudo que é vídeo do Instagram é TikTok. Eles fazem uns vídeos no Instagram super criativos. E eles fazem umas poses super diferentes, assim. Eles estão sempre vestidos muito bem vestidos. Eles pegam, tipo, todas as marcas hoje em dia trabalham com eles, as marcas mais legais, eles conseguem... E daí, tipo, eles são criativos até pras fotos. Então, cara, é uma boa referência, eu acho, na verdade, de você começar... Eu não sei, tipo, são pessoas normais ao mesmo tempo, parece, sabe? Meio que influencers. Tem um mix de coisa ali que eu achei, tipo, eu amei, eu amo eles. Eles são, tipo, minha maior inspiração nesse momento, talvez, então... Adorei, nunca tinha ouvido falar, vou seguir. Tá, vamos agora para os quadros do podcast oficiais. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito, queria te ajudado mais ainda? Por que eu falo assim, ajudado mais ainda? Porque eu acredito muito que qualquer coisa que você faz no passado altera todo o teu presente, né? Então, eu não estaria conversando contigo aqui hoje se eu não tivesse conhecido uma pessoa lá no meu passado. Mas essa dica é mais pra ajudar quem tá querendo seguir o mesmo caminho, um caminho parecido de ser fashion stylist ou PR em Nova York. Então,
Cara, não. Eu penso muito parecido contigo, assim, eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Eu acho que tudo tem um motivo, tem um caminho. Eu sei que tem coisas que eu gostaria de ter feito, por exemplo, eu falo do meu intercâmbio de 16 anos, eu queria muito ter feito. Tipo assim, talvez tenha sido meu maior arrependimento. Mas eu sei que se eu tivesse feito, eu sei que muitas coisas do ciclo que vieram logo em seguida por eu não ter feito, teriam me desviado de onde eu tô hoje em dia. E eu sou feliz, eu não sei que caminho a vida ia me trazer, talvez eu tivesse aqui, talvez eu tivesse vindo antes, mas eu não me arrependo de estar onde eu estou hoje em dia. Eu acho que tudo tem seu tempo e eu cheguei no meu tempo, talvez gostaria de ter vindo antes pra Nova York, gostaria muito, mas não vim. Então, tipo, eu tô aproveitando o que eu posso. Então, eu acho que não tem nada que eu realmente falaria, tipo assim, eu precisava ter mudado isso. Tipo, pequenos arrependimentos eles existem, mas nada que eu sei que teriam mudado cursos na minha vida que, cara, eu gosto das coisas que aconteceram, por não terem acontecido outras coisas. Então, sim. Muito bem, adoro. Próximo quadro é o Fashion Library, que é a biblioteca do Moda na Mochila. Então deixa pra gente uma dica de livro, filme, série que te marcou nos últimos tempos. Pode ser de moda ou não. Então, é um livro que... Tá, eu não vou falar muito a fundo porque eu não terminei ele, mas é porque ele é trabalhoso. E é o livro que, cara, foi um livro que... Quando eu falo, assim, da minha relutância com a criatividade, de sair um pouco da minha caixinha, de, tipo, me expor, ele é um livro que ajuda muito. Então, se tem alguém aqui que tá ouvindo e que tem, tipo, bastante dificuldade com a questão de, tipo, não se sentir criativo, eu acho que é um livro que ajuda. Ele se chama O Caminho do Artista. Caminho do Artista! Eu preciso comprar Eu esse livro, gente. Mas eu Ele tô é maravilhoso. Eu tô relutante pra comprar porque eu sei que não é só ler o livro. É realmente fazer o caminho do artista. É fazer. Tem muitas tarefas que, tipo assim, você pode ler. Mas ele é todo construído num curso que... esqueci o nome deles agora. Mas enfim. Então ele é todo construído através de um curso que ajuda você a explorar a tua criatividade. E eles falam que, na verdade, esse livro não é só pra quem teve esses problemas que nem eu tive de aceitar seu lado criativo, assim. Mas ele, na verdade, até diz que, tipo, tem grandes artistas que fizeram o curso e que escreveram suas melhores músicas, que tiveram os seus melhores lançamentos, a sua melhor fase, enquanto estava fazendo o processo, que é, tipo assim, algo que um artista, obviamente, desenvolveu por conta, tipo... A gente tem fases de bloqueios, né? A gente não é, tipo, criativo 100%. Tem momentos que você olha e fala assim, tipo, cara, eu não consigo ir pra frente, e agora? Da onde que eu vou tirar isso? Então, tipo, é uma rotina. Quando eu falei que eu comecei minha rotina, foi justamente por conta desse livro, porque eu precisava manter uma rotina, e eu comecei a ter uma rotina pra mim, mas ela é muito trabalhosa, então eu acabei não terminando esse livro, porque eu quero dar atenção, tipo, devida, e como eu disse, é uma cidade extremamente ocupada, e você às vezes acaba se perdendo na quantidade de coisas pra fazer, e eu acabei deixando o livro de lado, então eu não terminei, mas eu sei que ele me ajudou, tipo assim, muito. Então eu acho que ele é um guia pra todo mundo, seja você que tá querendo, tipo, entender e eles falam que, na verdade, esse livro não é só pra artista, tá? É só o nome. Ele é um livro que até pessoas, ela dá exemplos, assim, de pessoas que, tipo, vêm de indústrias... tipo assim, advogados e afins, tipo assim, eles vêm pra fazer o curso e acabam, se descobrindo pessoas artísticas, sendo que eles nunca acharam que fossem, sabe? Então eu acho que é um exercício, assim, interessante. Eu recomendo pra quem tem curiosidade, super vale a pena. Nosso próximo quadro é pra onde que você levaria essa mochila? Então, fala pra gente suas 3 cidades... Uma pra trabalhar, uma pra visitar e outra pra se aposentar. Obviamente pra trabalhar em Nova York, gente. Se eu vim pra cá pra isso, eu obviamente não vou para nenhum outro lugar, que senão eu não estaria aqui. Não, eu hoje em dia não trabalharia. Nova York ainda é muito fresca na minha cabeça. Tipo, não me vejo morando em outro lugar. Mas eu tenho uma vontade absurda de me aposentar em Paris. Que é um plano que eu já deveria ter começado, talvez, um francês. Quem sabe, talvez não só me aposentar, né? Mas quem sabe, tipo, aproveitar Paris mais. Vem praticar aqui em Quebec. Vem praticar o francês aqui em Quebec, tá pertinho. Preciso aprender primeiro. Mas sim, quero conhecer.
E pra viajar, cara, eu acho que um dos lugares mais interessantes que eu fui, que me surpreendeu bastante, foi o Atacama. Que é, tipo, do lado do Brasil. É super fácil de ir. E lindo, assim, lindo, 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 assim. Totalmente diferente de tudo que eu tava esperando. Talvez porque foi uma viagem que eu não planejei. Eu entrei de gaiato nessa viagem com a minha irmã. E daí, no fim das contas, assim, não sou da pessoa mais natureza. Não me convide pra fazer trilha. Não me chame. Nossa, não me chame pra dormir numa barraca nunca na vida, assim. Tipo, eu já fiz isso e eu não gostei. Mas, por mais roots que seja lá, é um lugar surpreendente, assim. É muito maravilhoso. Então, eu acho que ele foge de tudo que a gente. A gente sabe o que a Europa é, de certa forma. Tipo, você vai pra Europa, gente, não desmerecendo. Mas as coisas são muito parecidas, porque a colonização é muito similar na maior parte dela, né? Então, assim, eu cheguei no Atacama e, tipo, foi. Pá, como assim? Isso aqui tá aqui do lado do Brasil. Tipo, poucas horas de voo de distância, né? Tipo, fui pra Santiago, fiz conexão e tal, mas, tipo, não tão impossível. Então, eu fiquei bem surpreendida. Na verdade, eu acho que a América Latina em si, hoje em dia, eu tento explorar ela um pouco mais. Posso ter de vários lugares que eu acho que eu gostei bastante, assim. Depois do intercâmbio, inclusive, eu comecei a viajar mais dentro da América Latina, porque eu já tinha viajado bastante na Europa. E eu não tava com tanto dinheiro. Então, tipo, né, fazendo estágios, eu não tinha muitos recursos. Então eu comecei a viajar dentro da América Latina, e a América Latina, tipo, é surpreendente. A gente não sabe o que a gente tem de disponível ali. Então, tipo, cara, pra viajar não precisa ir longe. Muito bom, adorei. Gente, se você chegou até aqui é porque você gostou desse episódio, né? Então, lembre-se de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e também se inscrever no Spotify e dar 5 estrelas para esse podcast. E se você curtiu esse episódio com a Steph, também convido vocês a ouvirem o episódio com a Amanda Gaio. Ela também é fashion stylist e mora em Nova York, então vai lá e ouve o podcast. Steph, agora então fala pra gente as tuas redes, qual a melhor forma de entrar em contato contigo e vende aí a sua mochila, o que você faz, seus serviços. Bom, eu falei muito sobre o meu serviço com marcas, né? Mas eu também falei um pouco sobre o meu trabalho de stylist, que eu tô aprendendo a divulgar nas redes sociais hoje em dia, porque as pessoas estão me empurrando e eu sempre fui muito discreta quanto à questão de publicar meu trabalho nas redes sociais. Então você pode me encontrar lá. Minha arroba não é muito fácil, ela é s.stephanie. Stephanie da forma americana de escrever, né? Stephanie. E eu também não quis ser tão difícil, então eu cortei meu sobrenome no meio pra vocês acharem mais facilmente, que é Wenger. Então é s.stephanie Wenger. Lá vocês me encontram. Eu acho que cara, eu tenho TikTok, mas eu não uso, porque eu te juro que eu tô assim com zilhões de vídeos que eu queria postar, mas eu não consigo ter tempo de editar, gente. Tipo, não dá, é muita coisa. Então eu ainda tô tentando trabalhar essa parte de que, tipo, tô trabalhando no Instagram, agora tenho que trabalhar o TikTok. Ainda talvez lá não seja o melhor lugar de me encontrar. Instagram, e-mail também, né? Tipo, e-mail tá sempre aí. Talvez seja mais fácil eu responder um e-mail do que eu responder uma mensagem no Instagram. Mas o Instagram eu sei que eu dou uma esticada entre alguns dias. Que o meu e-mail é Stephanie Cleto, CLETOW, @gmail.com. Beleza, vou colocar na descrição tudo isso aí pra galera. Mais alguma coisa que você faz de serviços? Ai, meu Deus do céu. Eu juro que hoje em dia eu tô tentando focar em menos coisas, assim. Eu já fiz muita coisa, eu posso continuar fazendo muita coisa. Tu tinha falado do serviço de noivas em Nova York. Ai, sim! Nossa, gente, muito legal. Então, eu tenho um blog chamado... Eu não, tenho um blog. Eu acho que... Tem um blog chamado Noivas em Nova York, que é da Cris. A Cris é, tipo, uma profissional incrível. Ela trabalha, acho que quase 10 anos no mercado de noivas. E, obviamente, essa minha parte de vender um pouco de style, né? Ela me convidou pra trabalhar com ela, porque hoje em dia ela não tá mais morando em Nova York. Ela voltou pro Brasil, mas ela tem um dos serviços que ela faz, ela traz noivas do Brasil pra Nova York pra comprar seu vestido. Então é um dia inteiro de shopping, você vai olhando, provando, sabe? Tipo, ajudando a noiva.
Então tem esse trabalho que, tipo, também é uma coisa bem recente. Cara, isso eu achei muito legal. É real, as pessoas vêm pra comprar coisas aqui, então... e ter chegado perto disso, assim, foi muito legal. Tanto que eu fui pro Bridal Fashion Week e eu fiquei tipo, caramba. Inclusive, em Miami. Vídeos, tudo que eu queria postar no meu TikTok. Foi em Miami isso, não foi? Bridal Não, Fashion foi Week? aqui. Foi aqui. O que eu fui foi aqui. Ah, tá. Foi em Não, Miami? na verdade, tô viajando. Miami, eu fui pro Swim Week. É porque eu entrevistei a Michelle Kadari, que ela é fotógrafa de moda. E ela Aham. fotografou o Bridal Fashion Week e também fotografou o Miami Swim Week. Daí me deu uma Eu já ouvi confusão o na podcast cabeça dela. aqui. Ouviu? Nossa, ela é Eu vi. muito... Ela também é de nossa, ela é muito Curitiba, mas fera. eu não conheço ela. Muita gente de Curitiba eu já entrevistei. E interessante que tu falou disso agora, sobre isso de comprar o vestido de noiva em Nova York, porque eu já entrevistei, há 2 episódios passados, uma pessoa que morou no Peru por muito tempo, e ela tem uma empresa de roupas de marca infantil, de bebê, e aí ela trazia pessoas... A intenção era, tipo, trazer pessoas do Brasil pra fazer enxoval de bebê no Peru, ao invés de fazer nos Estados Unidos. Ao invés de comprar Carters, ia lá comprar produtos de algodão pima, que é da região do Peru. Então, assim, minha cabeça explode a cada episódio que eu converso com alguém sobre uma ideia de negócio diferente, né? Mas, Steph, muito, 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 muito obrigada por ter aceitado o meu convite e por conversar comigo. Adorei te conhecer. Na próxima vez que for pra Nova York, a gente se encontra pra tomar um café e eu te dar uma xícara do Moda na Mochila. Por favor, eu quero muito essa xícara. Deixa eu te contar uma curiosidade. No começo do meu intercâmbio, todo país que eu visitava, eu comprava uma xícara. Chegou um momento que estava muito inviável. Eu fiz isso, tá tudo da casa da minha mãe agora. Gente, não façam isso, dicas. Se Não você façam. quer ser viajante, não compre coisas pesadas como uma xícara. Sei lá, compra um cartão postal, não sei, que pode ser uma ideia de... Instax é ótimo. Tira foto de Instax e guarda tudo, porque é pequenininha, maravilhosa. Xícara não dá. Também fiz a mesma coisa. Não dá, é pesado. Eu desisti depois de uma parte, porque eu pensei, como é que eu vou levar de volta pro Brasil? E depois dá-lhe meia pra colocar no meio das xícaras. E o peso, né? Pra levar embora. Sério. Essa daqui é levinha ainda, mas mesmo assim, ocupa volume. É Coleção de xícara nunca mais. Ai, gente. Mas é Mari, isso. mas obrigada a você, sério. Foi muito divertido, gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu amei conversar com a Steph. Mandem perguntas pra ela. E se vocês tiverem perguntas pra mim, mandem no @modanamochila no Instagram. E é isso aí. Beijinhos e até a próxima.